Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 11. Embora o comportamento de Ishiro na escola fosse estranho, não causou grande comoção. Por outro lado, seu trabalho pacífico na classe barreira acabou sendo um tanto inesperado. Acontece que Ishiro despertou a curiosidade entre os alunos da classe barreira. Mesmo com todos ocupados, muitos encontravam várias desculpas para visitar a sala de arquivo. E um número significativo até agendava suas visitas para coincidir com os turnos de Ishiro para trocar livros. Assim, em vez do tempo de estudo tranquilo que ele havia imaginado, metade do tempo de Ishiro era gasto copiando livros. No entanto, havia um lado positivo. Graças a toda essa atenção, Ishiro rapidamente se familiarizou com a estrutura interna e as diversas atribuições de tarefas da classe barreira. Como um dos principais departamentos da vila, a classe barreira tinha uma estrutura enorme. A divisão da qual Ishiro fazia parte, a divisão de selamento, trabalhava em conjunto com a divisão sensorial, a divisão de runas e uma divisão de combate que tecnicamente não fazia parte da classe barreira, mas que estava estacionada lá há muito tempo, excluindo a divisão de combate. Cada uma das outras divisões contava com dezenas a centenas de membros em tempos de paz. Esses departamentos estavam no mesmo nível de outros, como a divisão médica, a divisão de interrogatório, a Ambu, a academia ninja, a divisão de patrulha, o departamento administrativo e o departamento de logística. Ao contrário da folha oculta, Wagakure não possuía uma Ambu raiz nem uma divisão de guarda dedicada. No entanto, quando a guerra eclodiu, esses departamentos foram dissolvidos e seu pessoal foi designado para várias equipes de combate para fortalecer o talento especializado dessas unidades. Assim, a atual classe de barreira era muito menor do que seria durante a guerra, com apenas cerca de 100 membros, divididos em 3 turnos. Entre eles, a divisão sensorial tinha o maior número de membros, enquanto as divisões de selamento e runas eram muito menores. O trabalho diário da divisão de selamento girava em torno de 2 aspectos principais. Um era verificar e reforçar regularmente os diversos selos espalhados pela vila, como os dos armários da sala de arquivo, que só podiam ser acessados com permissões especiais. A outra tarefa importante, que Ishiro não havia previsto, era a criação de pergaminhos de armazenamento. Pergaminhos de armazenamento eram consumíveis, não se esgotavam após um único uso, mas não podiam ser usados por longos períodos e eram caros. Portanto, cada vila tinha ninjas responsáveis por sua fabricação. A divisão de runas também tinha a importante função de criar diversos talismãs, como os comumente usados talismãs de explosão. Até agora, Ishiro não tinha usado nenhum deles, simplesmente porque não tinha dinheiro para comprá-los. O primeiro livro da lista fornecida por Bunji estava relacionado à criação dos pergaminhos de armazenamento. No mês seguinte, Ishiro copiou mais de 30 livros. Embora cansativo, rendeu-lhe cerca de 70 pontos de contribuição. Embora não fosse muito para alguém que mal conseguia sobreviver, Ishiro ficou bastante satisfeito com o resultado. Um dos benefícios claros de sua poderosa energia espiritual era que aprender novos conhecimentos era fácil. Assim, em apenas um mês, Ishiro conseguiu terminar de ler todos os livros de sua lista, o que surpreendeu Bunji. Bunji testou a compreensão de Ishiro e ficou impressionado com sua compreensão do material, notando que Ishiro não apenas entendia o conteúdo, mas também fornecia insights valiosos. Isso foi um pouco inesperado, então, depois de pensar um pouco, Bunji decidiu não atribuir a Ishiro tarefas mais padronizadas, mas, em vez disso, deu a ele uma lista ainda maior de livros para estudar. Ishiro não se apressou. Ele vinha se concentrando na prática das 3 técnicas ultimamente, e seu progresso era impressionante. Ele já havia aprendido a técnica do clone e a técnica da substituição, mas ainda não era proficiente. O processo de conjuração era lento e a taxa de sucesso ainda baixa. Além disso, ele precisava se concentrar totalmente para executá-las. O maior problema era que os selos de mão eram muito lentos. Em combate corpo a corpo, suas técnicas não eram rápidas o suficiente para serem práticas. Por exemplo, as técnicas de transformação e clone levavam mais de 3 segundos para serem executadas. Se a técnica de substituição fosse preparada com um substituto de madeira, poderia ser executada em cerca de 3 segundos. Mas se Ishiro tivesse que usar objetos ao redor como substitutos, levaria mais de 7 segundos. Nesse tempo, as shuriken de Tatsuya já teriam atingido. Diante disso, Ishiro concentrou seu treinamento não apenas no condicionamento físico, mas em melhorar sua proficiência com as 3 técnicas. A prática das 3 técnicas era dividida em 2 partes. Uma era a prática de selos de mão. Como Ishiro, um dos poucos ninjutsus que conhecia, praticar selos de mão com o uso real era muito mais eficaz do que simplesmente praticar sequências. Além disso, agora que os selos de mão eram acompanhados pela manipulação de chakra, Ishiro hesitava em tentar alterar a sequência. Após muita reflexão, Ishiro decidiu se concentrar na técnica mais prática de combate, a técnica de substituição. Como uma das 3 técnicas básicas, ela consumia muito pouco chakra e era comumente usada por ninjas para evitar ataques. No entanto, a técnica de substituição tinha várias limitações. Primeiro, exigia objetos próximos de tamanho e peso adequados. Se os objetos fossem muito grandes ou pesados, a técnica seria mais lenta e consumiria mais chakra, tornando-a menos eficiente do que a técnica de cintilação corporal. Se o objeto fosse muito pequeno ou leve, não assumiria a forma do usuário adequadamente. Além disso, a técnica exigia a conexão do chakra do usuário com o substituto, o que significava que não poderia ser preparada com muita antecedência. Se preparada muito cedo, manter a conexão de chakra impediria o ninja de lutar. Se preparada muito tarde, a técnica falharia completamente.
Por fim, era fácil detectar chakra fora do corpo. Como a técnica de substituição era uma das mais comuns, a maioria dos ninjas estava preparada para ela. Conseguir um efeito surpresa era, portanto, bastante difícil. Apesar dessas deficiências, a técnica tinha vantagens significativas. A mais óbvia era a simplicidade e a facilidade de aprendizado. Como uma das técnicas de nível básico, a técnica de substituição era um ninjutsu de nível D, não havia nada mais simples. Nos meses seguintes, Ishiro praticou a técnica de substituição em diversos ambientes. Ao final de 3 meses, ele conseguiu executar a técnica com sucesso 100% das vezes em circunstâncias normais, completando o processo usando madeira ou galhos próximos em cerca de 5 segundos. Então, Ishiro teve uma ideia repentina. Em vez de usar madeira, ele tentaria usar algo que a maioria das pessoas não imaginaria: água. Comparada às pedras, a água tinha uma densidade menor e consumia muito menos chakra. Mais importante ainda, seria inesperado. Como a técnica de substituição podia trocar a posição do ninja com o substituto, usar água permitiria que o ninja se escondesse ou escapasse através dela. Já fazia cerca de 5 meses que o chakra de Ishiro atingira o nível necessário para a técnica de transformação. Desde então, suas reservas de chakra haviam aumentado significativamente. Para simplificar, Ishiro decidiu rotular seu nível de chakra para uma técnica de nível D como um D. Agora, seu chakra havia aumentado de 1 D para cerca de 1,7 D. Graças ao seu treinamento em controle de chakra, Ishiro agora conseguia usar apenas cerca de 0,8 D de chakra para executar a técnica de substituição. No entanto, sua proficiência com as técnicas de clone e transformação não havia melhorado muito, e elas ainda exigiam mais de 0,9 D de chakra. Além disso, a maior vantagem de Ishiro, sua energia espiritual, também estava crescendo. O resultado mais significativo disso foi que ele se tornou o único ninja de sua classe capaz de praticar extração de chakra em combate. Agora, com pouco mais de 5 anos, quase 6, Ishiro mal havia atingido o padrão para o exame de seleção Shinobi em tempos de paz. Em sua vida passada, Kakashi se formou aos 5 anos, e Ishiro brincou dizendo que poderia ter feito o mesmo. Para resumir a mentalidade de Ishiro, como Naruto disse uma vez: estou indo muito bem. Claro, isso era apenas a satisfação pessoal de Ishiro. O teste que Kakashi enfrentaria para se formar era muito mais desafiador do que simplesmente dominar as 3 técnicas. E embora a proficiência de Ishiro com as 3 técnicas fosse impressionante, isso se devia em grande parte às suas habilidades de controle de chakra. Suas reservas de chakra e aptidão física ainda estavam muito aquém de outros colegas de elite. Por exemplo, Shoulyara, o cara musculoso, porém simplório, tinha atualmente pelo menos 7 D de chakra, e sua força física era muitas vezes maior que a de Ishiro. Não se surpreenda, essa diferença de condicionamento físico entre eles estava aumentando. Essa disparidade era desesperadora, principalmente quando se tratava de taijutsu. Se Ishiro e Tanaka se enfrentassem, teriam completado seus selos de mão ao mesmo tempo, mas Ishiro nem teria começado sua técnica antes que o punho de Tanaka já estivesse em seu rosto. Embora o taijutsu de Shoulyara e Tanaka fosse muito superior ao de Ishiro, Shoulyara ainda estava aprendendo as 3 técnicas e ainda não conseguia executá-las com sucesso. Tanaka estava um pouco melhor. Ela já dominava a técnica da transformação. No momento, 7 ou 8 alunos da turma de Ishiro já haviam executado as 3 técnicas com sucesso, mas apenas Ikura, Ishiro e Meiko haviam aprendido todas as 3, sendo Ishiro o primeiro a dominá-las antes de Meiko. Quanto a Ikura, suas habilidades estavam além da compreensão de qualquer um na sala de aula. Sua aptidão física, reservas de chakra e controle de chakra excediam em muitos de todos os outros. No treino, ninguém conseguia fazê-lo usar toda a sua força. Ele era famoso como o ninja mais talentoso da vila. Às vezes, Ishiro se perguntava, dado o talento demonstrado por Ikura, ele provavelmente não era muito mais fraco que Kakashi. Por que ninguém nunca tinha ouvido falar dele? Teria morrido jovem ou teria sido negligenciado? Mas essa era uma pergunta que Ishiro não conseguia responder naquele momento. Em vez de desperdiçar energia pensando nisso, ele se concentrou em aprimorar sua técnica de substituição. Como ele poderia usar a água como substituta? A água não tinha forma fixa e era altamente fluida, o que dificultava seu uso na técnica de substituição. Depois de pensar um pouco, Ishiro decidiu resolver primeiro o problema da forma. Ele usaria a água de um balde para praticar, o que eliminaria o impacto da fluidez da água. Se funcionasse, ele poderia passar para a próxima etapa. A ideia era boa, mas a realidade era dura. Ishiro escolheu especificamente um balde de água de tamanho semelhante ao substituto de madeira. Depois de enchê-lo, ele começou a estabelecer uma conexão de chakra com a água. Essa parte correu bem, mas quando chegou a hora de trocar de posição, surgiram problemas. Embora ele tenha conseguido realizar a troca, a água não conseguiu assumir sua forma após a transferência. Ele teve sucesso? Em termos de evasão de um ataque, foi bem sucedido. Mas o cerne da técnica de substituição era confundir brevemente o inimigo usando o substituto para trocar de lugar, o que havia falhado. Uma das principais vantagens da técnica de substituição era permitir que o ninja lançasse um ataque surpresa enquanto o inimigo se concentrava no substituto. Para conseguir isso, Ishiro teve que resolver o problema de moldar o substituto de água. Capítulo 12. Nesse momento, a vantagem de Ishiro como transmigrador realmente entrou em ação. As aplicações do chakra eram infinitas, e resolver o problema de solidificar a água em uma forma fixa não era difícil, dependia apenas dos atributos do seu chakra. Com esse pensamento, Ishiro não conseguiu mais se conter.
Saiu imediatamente de casa e foi até o salão de tarefas da vila, trocando os pontos de contribuição que ganhará copiando livros por uma folha de teste de chakra. Depois de trocar o papel, Ichiro sentiu uma pontada de arrependimento enquanto caminhava para casa. O papel de teste lhe custou 50 pontos de contribuição, o que consumiu 80% dos pontos que ele ganhava copiando livros. A produção de provas de chakra não era difícil, mas era cara, pois era uma necessidade. Todo ninja precisava de uma para saber a direção que seu caminho tomaria no futuro. Ao chegar em casa, Ichiro ansiosamente inseriu seu chakra no papel de teste e observou enquanto metade dele ficava molhada e a outra metade se estilhaçava. Água e terra, murmurou Ichiro. O resultado não trouxe exatamente alegria ou decepção. Seu objetivo de longo prazo de dominar a liberação de poeira exigia chakra de fogo e vento, mas como Ichiro não possuía esses atributos, a dificuldade de desenvolver a liberação de poeira aumentou significativamente. Por outro lado, o chakra da terra, necessário para alguns problemas imediatos, parecia estar ao seu alcance. Suspirando, Ichiro voltou a si e começou a pensar em como usar seu atributo terra para consertar o formato da água. Seria um projeto difícil, mas não estava além de suas capacidades. Embora a força geral de Ichiro estivesse muito abaixo do nível de um genin típico, seu progresso com ninjutsu era muito maior. Ele estava pronto para avançar para a próxima etapa, transformação da natureza. Normalmente, quando um ninja conseguia usar com proficiência as 3 técnicas, transformação, clonagem e substituição, seu nível de chakra era alto o suficiente para usar jutsus de nível C. Depois de completar algumas missões, se adaptar ao uso de chakra em combate e adquirir a experiência necessária, ele estaria pronto para aprender ninjutsu elemental. Aprender a transformação da natureza, juntamente com a aplicação de jutsus, era muito mais desafiador do que a prática das 3 técnicas. O processo seria lento, especialmente porque o chakra não poderia ser usado livremente em combate. Sem a ajuda de talentos excepcionais, a maioria dos ninjas só começaria a aprender jutsus de nível C após se tornarem Chunin, quando a vila ofereceria treinamento mais especializado. A situação de Ichiro era única. Mesmo tendo dominado as 3 técnicas, isso se devia inteiramente ao seu extraordinário controle de chakra. Suas reservas de chakra ainda não eram suficientes para um jutsu de nível C. Tecnicamente, ele ainda não precisava praticar a transformação da natureza, mas agora que havia descoberto um novo uso para ela, decidiu priorizá-la em seu treinamento. Quando Ichiro decidiu começar a praticar a transformação da natureza da terra, ele não tinha nenhuma orientação real. Em sua vida passada, o treinamento de Naruto para a transformação da natureza do vento era baseado inteiramente na memória muscular. Isso não era adequado para Ichiro, pois seu corpo não era adequado para esse tipo de prática irracional. Mas não importava. Em Wagakuri, não havia muita ajuda para treinar outros atributos, mas treinar o chakra da terra? Isso era algo que Ichiro definitivamente conseguiria lidar. Quando Ichiro contou a Ishikawa sobre seu plano de treinar transformação da natureza da terra, seu professor apenas ergueu uma sobrancelha e lhe disse que a vila tinha um local designado para treinar transformações do chakra da terra. Era aberto a todos os moradores gratuitamente. Na hora do almoço, Ichiro seguiu as instruções de Ishikawa até o campo de treinamento número 9. Este campo de treinamento em particular era diferente dos outros. Em vez de alvos para a prática de kunai ou figuras humanas de madeira para treinamento de taijutsu, o local estava repleto de pedras de todos os formatos e tamanhos. Como Ishikawa lhe contará, essas rochas eram formadas por diferentes jutsus do estilo terra, praticados por vários ninjas de alto nível de Wagakuri, desde o primeiro Tsushikage. A razão pela qual a vila foi construída nessas terras se deve às propriedades específicas do solo, que ajudavam a reter o chakra da terra. Não estranhe, existem muitos lugares inexplicáveis no mundo ninja. Por exemplo, os ventos da terra do vento sopram sem parar, e os trovões na terra do relâmpago desafiam os princípios científicos. A vantagem de Wagakuri residia neste campo de treinamento sagrado para o chakra da terra. Ichiro caminhou pela floresta de pedras, procurando uma rocha que ressoasse com seu chakra. Se conseguisse encontrar uma rocha dessas e se sentar ao lado dela para meditar, havia uma grande chance de poder treinar a transformação da natureza da terra. Era por isso que Wagakuri tinha o maior número de ninjas nos 5 grandes países shinobi. O custo do treinamento do chakra da terra era muito menor ali, então o país podia se dar ao luxo de treinar mais ninjas. Enquanto Ichiro vagava pela área, sentiu algo estranho. Era como se as rochas tivessem vida própria, cada uma com suas próprias preferências. Ele sentia claramente que algumas rochas não ressoavam com ele, algumas eram indiferentes e outras pareciam chamá-lo. As rochas que o chamavam eram como crianças chamando a mãe. Ichiro não se apressou, primeiro caminhou pela grande área, antes de finalmente encontrar uma rocha que ressoava mais fortemente com seu chakra. Esta rocha tinha um formato esférico perfeito. Ichiro se lembrou de uma técnica, um jutsu semelhante ao usado por um membro do Quarteto do Som, que aprisionava as pessoas enquanto absorvia seu chakra. Seria chamada de prisão de terra? Ichiro circulou a rocha esférica várias vezes antes de escolher um local onde a sensação de ressonância fosse mais forte. Colocou a mão esquerda sobre a pedra, fez um selo com a mão direita e começou a canalizar chakra para a rocha. Quando o chakra de Ichiro se conectou com a pedra, foi como se ele estabelecesse um vínculo com o usuário deste jutsu. Nessa tênue conexão, Ichiro vislumbrou algumas memórias vagas do usuário original. Esses fragmentos pareciam estar profundamente gravados na mente do dono original, mas sua sequência era caótica demais para ser compreendida. Ao mesmo tempo, Ichiro estava completamente concentrado em entender a técnica do jutsu. Ele não conseguia entender a maioria das memórias.
De fora, parecia que Ishiro estava completamente imóvel, mas sua mente estava imersa em uma sensação quente e líquida. Era como se ele estivesse de volta ao útero, completamente encolhido e incapaz de se mover. Após um período indeterminado, Ishiro começou a se adaptar lentamente a essa sensação e a esticar os membros suavemente. Por fim, conseguiu caminhar dentro do líquido. Ishiro não ousou sair dali, mas caminhou deliberadamente pelos vários cantos do líquido. Era difícil descrever a sensação. Era como se sua mente tivesse se expandido repentinamente, mas ao mesmo tempo nada havia mudado. Se ele tivesse que comparar com alguma coisa, seria semelhante a aprender a andar de bicicleta em sua vida passada. Antes de dominar o equilíbrio, era impossível ficar em pé, mas depois que aprendeu, ficou difícil perder o equilíbrio. Lentamente, Ishiro percebeu que o líquido ao seu redor era chakra da terra, deixado pelo usuário original. Era uma sensação extraordinária. Ele também entendeu como alterar os atributos do chakra. Naturalmente, Ishiro abriu os olhos, emergindo de seu estado de imobilidade anterior. Mas desta vez, ele não estava fora da rocha esférica, estava dentro dela. Durante o processo, Ishiro gradualmente se fundiu ao interior da técnica da prisão de terra. Após se dar conta da situação, Ishiro sentiu suas reservas de chakra e suspirou. Seu chakra estava completamente esgotado. Embora não tivesse certeza do motivo pelo qual havia sido parar naquele jutsu, sabia que para sair, primeiro precisaria repor seu chakra. Mas então, algo que deixou Ishiro sem palavras aconteceu. O chakra que ele estava repondo estava sendo lentamente absorvido pelo jutsu. A taxa de absorção era muito lenta, mas considerando o pouco chakra que Ishiro tinha, ele não tinha certeza de quanto mais seria necessário para escapar. Se não fosse suficiente, ele poderia estar preso lá dentro, esperando por resgate. Felizmente, era logo depois do almoço e ainda havia chakra em seu corpo. Ishiro examinou cuidadosamente os arredores, escolhendo o local onde a taxa de absorção era mais lenta. Sentou-se e concentrou-se em repor seu chakra. Agora que Ishiro conseguia ficar em pé enquanto cultivava chakra, ele podia até praticar enquanto usava chakra. No entanto, isso retardava o processo e como suas reservas de chakra já eram limitadas, perder muito tempo só resultaria em mais absorção. Depois do que pareceu uma eternidade, Ishiro finalmente atingiu seu limite. Concentrou-se na sensação única que havia aprendido, liberou seu chakra para fora do corpo e lentamente passou pela técnica da prisão de terra. Assim que se libertou, Ishiro suspirou de alívio. O breve minuto que levou o deixou quase completamente esgotado. Olhando para trás, percebeu o quão perto estivera de ficar preso lá dentro. Se seu chakra tivesse se esgotado no meio do caminho, ele poderia ter ficado preso. Mas felizmente Ishiro havia saído em segurança, e estava mais animado do que assustado. A viagem valerá a pena. Sem perceber, ele aprenderá a realizar a transformação do chakra da terra. Cheio de entusiasmo, Ishiro dirigiu-se à academia ninja. O tempo gasto cultivando o chakra havia sido longo e somado às horas gastas procurando a pedra certa, já estava quase no fim do dia escolar. Mas antes de partir, ele queria se apresentar a Ishikawa e compartilhar as boas novas. Quando Ishikawa viu Ishiro retornar, deu um suspiro de alívio. Ele estava preocupado e já pensava em procurar Ishiro no campo de treinamento número 9 se ele não voltasse depois da aula. Ao ver que Ishiro parecia mais cansado do que no almoço, Ishikawa o confortou. Então você conseguiu vivenciar a magia daquele lugar? Seu chakra é um pouco limitado, então sua percepção levará mais tempo do que a dos outros, mas depois de mais algumas visitas, você deverá começar a ver resultados. Antes que Ishikawa pudesse dizer mais alguma coisa, Ishiro respondeu rapidamente. Ishikawa-sensei, não é bem assim. Eu já tive um avanço. Ele então relatou sua experiência em detalhes. Depois de ouvir, Ishikawa ficou sem palavras. Com as reservas de chakra de Ishiro, ele não conseguiria nem mesmo alcançar 10% do que ele próprio havia conquistado naquela época. Ele nem se atreveu a calcular quantas viagens foram necessárias para obter resultados. Embora Ishikawa estivesse preocupado com a imprudência de Ishiro, ele não disse muita coisa. Afinal, Ishiro só tinha ido à Floresta de Pedra uma vez, então era improvável que se metesse em muita encrenca. Ele simplesmente deixou para lá, sem repreender Ishiro mais, poupando-o das reprimendas habituais. Capítulo 13. Após a experiência exaustiva no campo de treinamento número 9, Ishiro estava bastante cansado. Felizmente não houve problemas específicos na divisão de barreiras e ao voltar para casa, Ishiro foi direto para a cama, decidindo deixar todos os assuntos para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Ishiro acordou completamente revigorado. Em vez de fazer seu treinamento matinal imediatamente, ele primeiro praticou seu controle de chakra e depois começou a praticar o jutsu de substituição com um balde d'água. Seguindo os passos planejados, Ishiro transformou seu chakra em chakra da terra e encheu a água do balde com ele. Ele podia sentir claramente que as propriedades de solidificação do chakra da terra haviam começado a fazer efeito. Com o feedback recebido, Ishiro prosseguiu com o jutsu de substituição. Instantaneamente, Ishiro apareceu ao lado do balde d'água, que agora estava vazio. A água dentro dele havia se transformado na imagem de Ishiro, aparecendo onde ele estava originalmente. No entanto, a substituição era diferente do jutsu de transformação. Ao contrário do jutsu de transformação, o jutsu de substituição não permitia movimentos complexos. Conseguia apenas criar algumas expressões de medo, que Ishiro havia planejado de antemão. Quanto mais pânico o substituto demonstrasse, mais ele poderia confundir o oponente. Ishiro, agora parado ao lado do balde, atirou uma pequena pedra que havia preparado anteriormente. A pedra atingiu o abdômen do substituto com precisão, e diferentemente do jutsu de substituição usual, em que o substituto se transforma em um tronco de madeira ao ser atingido, o substituto de Ishiro começou a desabar do abdômen. O colapso se espalhou para fora e acabou se transformando em água.
Vendo isso, Ishiro refletiu por um momento. Parecia ser uma nova variação do jutsu de substituição que combinava o chakra da terra com a água como substituto. Com isso, Ishiro decidiu dar um nome à nova técnica. Que tal substituição da água? Seria confundida com clone da água? Bem, era o próprio nome que ele dava, então não deveria importar muito. Sim, era substituição da água. Depois de executá-lo com sucesso uma vez, Ishiro não tentou novamente, pois suas reservas de chakra eram suficientes apenas para mais uma tentativa, e ele precisaria delas para o treinamento do dia. Depois de se lavar rapidamente, Ishiro correu para o refeitório, percebendo que estava quase atrasado devido ao tempo que passou praticando chakra. A substituição pela água foi apenas um pequeno desvio em seu treinamento e com a ajuda dos efeitos mágicos do campo de treinamento número 9, não tomou muito do tempo de Ishiro. Sua rotina voltou ao normal. Prática diária das 3 técnicas com ênfase na substituição pela madeira e na substituição pela água, ambas técnicas essenciais para a sobrevivência. Além de seu treinamento físico rotineiro e da prática de taijutsu, ele também passou um tempo trabalhando na divisão de barreiras, lendo livros para passar o tempo. Ishiro pensou que essa vida rotineira continuaria até que suas reservas de chakra crescessem o suficiente para que ele pudesse realizar ninjutsu de nível C. Mas 2 meses depois, algo inesperado aconteceu. O capitão Bunji veio procurá-lo novamente. Primeiro, ele testou o conhecimento de Ishiro e perguntou sobre seu desenvolvimento de chakra. Após confirmar que ambos haviam atingido os padrões exigidos, Bunji transferiu a tarefa de Ishiro de gerenciar a biblioteca para outra pessoa e o levou para a sala de treinamento. A sala de treinamento da divisão de barreiras era diferente das habituais. Não havia postes de madeira, bonecos ou alvos para a prática de taijutsu. Em vez disso, estava repleta de diversos materiais para a criação de selos e pergaminhos. Era ali que Ishiro praticava a confecção de pergaminhos. Embora nunca tivesse trabalhado com esses materiais antes, ele os havia estudado extensivamente em livros. Vê-los pessoalmente despertou sua curiosidade, mas ele permaneceu calmo, aguardando as instruções de Bunji. A sala de treinamento não estava lotada, havia apenas 4 pessoas. 2 praticavam sozinhas, enquanto as outras 2 ensinavam e aprendiam. Bunji conduziu Ishiro até a dupla que ensinava e aprendia, apontando para o ninja de meia-idade que demonstrava como fazer pergaminhos. Este é meu veterano, Meisha, um dos melhores especialistas em fazer pergaminhos da nossa aldeia. Ele está na divisão de barreiras há muitos anos, e a maioria de nós aprendeu a fazer pergaminhos sob sua orientação. Vocês aprenderão com ele a partir de hoje. Ishiro cumprimentou rapidamente o ninja de meia-idade. Olá, Meisha-senpai. Ele já tinha visto Meisha antes, pois era uma das pessoas que lhe pediram para copiar livros. Naquele momento, Meisha terminou sua demonstração e acenou para Bunji, dizendo, deixe comigo. Após receber a confirmação, Bunji não demorou e foi embora. Assim que Bunji saiu, Meisha olhou para Ishiro e disse, Ishiro, hein? Eu não esperava que você passasse pela fase teórica tão rápido. Como Bunji disse, você é um garoto muito motivado. Fazendo uma pausa, ele acrescentou, vi sua caligrafia quando você estava copiando os livros. Seu controle de chakra parece excelente. Aqui, pegue esta faca e corte ao longo desta linha. Ishiro percebeu então que o motivo pelo qual Meisha lhe pedirá para copiar livros era justamente esse. Parecia que os ninjas sempre encontravam maneiras de obter informações que não eram óbvias. Ele não podia subestimar esses veteranos, eles conseguiam reunir informações com as ações mais simples. Voltando a se concentrar, Ishiro pegou a pequena faca e notou algo estranho. Era uma faca metálica especial que podia conduzir chakra. Seu primeiro pensamento foi, se eu vender esta faca por materiais, quantos dias ela poderia cobrir? Ele percebeu que estava ficando obcecado por dinheiro, o que o fez rir por dentro. Afastando seus pensamentos improdutivos, Ishiro agarrou o cabo da faca e começou a canalizar chakra para ela. Embora fosse a primeira vez que usava metal de chakra, Ishiro transferiu chakra suavemente para a faca. Segurando a pequena faca, cortou levemente ao longo da linha do papel, que se partiu perfeitamente em 2. Meisha observou a operação suave de Ishiro com crescente espanto. Pegou o papel e inspecionou o corte cuidadosamente. O corte estava incrivelmente limpo, sem ondulações visíveis. Era excepcional, normalmente, mesmo com uma régua, seria difícil evitar pequenas irregularidades. Essa era uma das vantagens do poderoso espírito de Ishiro. Seu controle sobre o corpo era excepcional, o que fora demonstrado durante seu treinamento físico. Essa habilidade não era exclusiva dele. Muitas famílias com forte chakra yin, como os Uchiha, possuíam habilidades semelhantes, permitindo-lhes executar técnicas precisas como o arremesso de kunai. Até mesmo os Hyuga, conhecidos por seu Byakugan, desenvolveram seu taijutsu do punho gentil. Meisha, embora familiarizado com a história de Ishiro, não esperava que seu controle fosse tão refinado. Não só seu controle físico era impressionante, mas seu controle de chakra também era notável. Nem todos conseguiam lidar com metal de chakra imediatamente. Era evidente que o jovem ninja que estava aprendendo ao lado de Meisha ficou boquiaberto de espanto. O ninja com excelente controle de chakra podia se destacar em muitas áreas. Além de técnicas de ilusão, havia ninjutsu médico, técnicas de selamento e tarefas delicadas como fazer pergaminhos e selos. Muito bem, Ishiro. Seu controle de chakra é excelente. Com isso você pode pular o treinamento para iniciantes e passar para a próxima etapa.
Como seu conhecimento teórico é sólido, vamos começar a fazer pergaminhos em branco. Meisha conduziu Ishiro até uma grande mesa próxima e começou a demonstrar o processo de criação de pergaminhos em branco. Os pergaminhos vêm em tamanhos diferentes. Em teoria, cada tipo de pergaminho deveria ter um tamanho único, mas isso seria trabalhoso de fazer, então geralmente temos alguns tamanhos padronizados. No entanto, esses tamanhos não são fixos. O tamanho do pergaminho depende do ninja que o usará. Se forem mais habilidosos, o pergaminho pode ser menor, por conveniência. É claro que se a finalidade do pergaminho for diferente, o tamanho também mudará. Alguns pergaminhos menos usados são feitos sob medida. Vamos fazer o tipo mais comum hoje em dia, um pergaminho usado para selar itens do dia a dia, como kunai ou rações. Ishiro ouviu atentamente enquanto Meisha explicava e demonstrava. Os passos não eram difíceis e o uso de chakra era mínimo. A maior parte do processo era algo que qualquer ninja conseguiria fazer, embora não com a mesma precisão de Meisha. Ishiro seguiu as instruções de Meisha e após várias tentativas e correções, conseguiu fazer um pergaminho em branco. Meisha pegou o pergaminho de Ishiro, inspecionou-o cuidadosamente e disse: ainda há alguns detalhes que podem ser melhorados, mas este pergaminho já é um produto finalizado. Está pronto para a próxima etapa, onde poderá ser selado. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. No entanto, seu manuseio do chakra em algumas áreas não foi tão preciso quanto deveria. Então este pergaminho terá um número limitado de usos. Aqui, sinta este pergaminho e veja onde ele difere do seu. Ishiro pegou o pergaminho em branco que Meisha lhe entregou, mediu as dimensões e usou chakra para sentir as áreas-chave. Depois de pensar um pouco, ele apontou: Meisha-senpai, parece que a conexão entre o papel e o cabo de madeira é mais forte neste pergaminho. Mas não sei porquê. Meisha ficou mais uma vez impressionado com a perspicácia de Ishiro. Incrível. Se não fosse pela sua idade, eu não acreditaria que você é iniciante, disse ele. Então pegou o pergaminho de volta e começou a explicar os detalhes a Ishiro, apontando as complexidades da conexão entre o papel e o cabo. Enquanto os dois discutiam, o tempo passou despercebido. Os outros ninjas presentes trocaram olhares, surpresos por Ishiro, um novato, já estar aprendendo técnicas que eles ainda não dominavam. Era uma visão incomum. O tempo voou, e como um dos jovens ninjas os lembrou, Ishiro e Meisha perceberam que já era tarde, já havia passado do horário de trabalho. Ishiro, animado, sentiu que havia aprendido muito hoje. Era a primeira vez que um ancião lhe transmitia pacientemente conhecimento ninja. Embora não fosse relacionado a combate, o conhecimento adquirido certamente seria valioso no futuro. Capítulo 14. Ishiro estava incrivelmente animado, e dormir parecia uma ideia distante. No entanto, após receber a aprovação de Meisha, pegou uma pequena faca de trinchar e alguns materiais, ansioso para praticar um pouco mais quando chegasse em casa. Meisha não se surpreendeu com o entusiasmo de Ishiro, afinal, ele havia sido mentor de muitos ninjas, e muitos estavam inicialmente cheios de curiosidade e energia, apenas para perder essa chama quando a empolgação passou e o trabalho se tornou rotina. Ishiro levou seus materiais para casa, caminhando por um caminho com o qual estava muito familiarizado. Ele já havia percorrido esse caminho inúmeras vezes, mas esta noite era um pouco mais tarde do que o habitual. Enquanto caminhava, revisou as dicas e aplicações de chakra que Meisha lhe dera. Maravilhava-se com a simplicidade descrita em sua vida anterior. Neste mundo, o chakra tinha uma versatilidade incrível. No entanto, enquanto Ishiro continuava, um arrepio repentino percorreu sua espinha. Ele estremeceu, perguntando-se por que uma sensação de frio o havia dominado em uma noite de verão. Ele olhou ao redor, mas não viu nada fora do lugar. Com ninjas patrulhando a vila, a segurança era muito melhor do que em sua vida passada. Não havia ladrões em Iva, pelo menos não como os de seu antigo mundo. A vila era estruturada como uma pequena fortaleza circular. Ishiro se adaptou rapidamente ao layout, após se sentir inicialmente deslocado. Naquele momento, ele caminhava entre duas fileiras da fortaleza. Não havia luzes lá dentro e parecia que todos os moradores estavam dormindo. A rua parecia típica com apenas alguns grandes barris de madeira, usados para coletar água da chuva, colocados do lado de fora das casas. Iva não tinha falta de água, mas ao contrário de Konoha, não era tão fácil obtê-la, então cada casa tinha um grande barril do lado de fora para coletar água da chuva. Era muito parecido com a casa de infância de Ishiro, onde havia um grande barril de água do lado de fora. Tudo parecia normal, mas ainda havia uma sensação estranha no ar. Ishiro caminhou um pouco mais, e aquela sensação estranha se intensificou. Por curiosidade, ele refez seus passos para reexaminar a situação e logo descobriu a anomalia. Normalmente, cada casa tinha apenas um barril para coletar água da chuva. Um segundo barril seria desnecessário, já que a quantidade de água coletada dependia do tamanho do telhado. Mas em frente a uma casa específica havia um barril grande e um pequeno. Olhando para cima, Ishiro notou que não havia cano de drenagem conectado ao barril menor. Isso não se devia a nenhum talento especial de Ishiro. Na verdade, a escola de ninjutsu lhe ensinava essas coisas, como parte de suas aulas práticas. Aprender a detectar irregularidades e inconsistências como essa era um curso padrão. Ele também era treinado em construção de armadilhas, rastreamento e contra-rastreamento. Com suas elevadas faculdades mentais, Ishiro se destacava nessas matérias. Mas naquele momento, Ishiro não estava nada satisfeito com sua descoberta. Este era um mundo ninja e, ao contrário de sua vida anterior, as coisas não eram pacíficas. O detalhe incomum que ele notara poderia muito bem ser obra de um ninja inimigo. Se um ninja intruso de uma vila estrangeira tivesse se infiltrado, o que ele poderia fazer? O ninja que pudesse se infiltrar em Iva provavelmente seria pelo menos um Chunin. Seu coração acelerou ao perceber a gravidade da situação. Ele se forçou a manter a calma, fingindo se virar casualmente e voltar para casa, pensando consigo mesmo: por favor, não deixe nada acontecer. Se eu encontrar um ninja patrulhando, vou avisá-lo imediatamente.
Mas como se zombasse de seus medos, um leve som de pop chegou aos seus ouvidos, paralisando-o no lugar. Com uma sensação de peso, Ishiro se virou e viu que o grande barril havia se transformado em uma pessoa. O estranho não estava vestido de ninja, e isso só deixou Ishiro mais nervoso. Se fosse um aldeão, não se disfarçariam assim. Só podia ser um espião estrangeiro. Estou ferrado. O rosto do estranho estava sério, claramente irritado por uma criança pelo visto. Ele sacou 2 shurikens e ameaçou Ishiro. Diga-me como você me descobriu e eu lhe darei uma morte rápida. A ameaça fez Ishiro voltar à razão. Não tenho mais saída, preciso manter a calma. Ele tinha chakra e não era como se não pudesse revidar. Ishiro manteve a expressão de medo enquanto reunia chakra. Manteve uma postura rígida e gaguejou. Eu sou aluno da Academia Ninja. Aprendemos sobre esse tipo de coisa na aula. Você tem uma falha. O estranho, ao saber que Ishiro era um estudante, ficou ainda mais determinado a matá-lo. Um aluno de uma escola ninja poderia se tornar um futuro inimigo de seu país, e tais pessoas precisavam ser eliminadas. Mas quando ouviu o resto da frase, o estranho hesitou e perguntou: qual falha? Se eu gostar da sua resposta, posso deixá-lo ir. Ishiro sentiu um momento de alívio. A demora funcionou. Ele está começando a morder a isca. Agora, segurando uma grande pilha de papéis nos braços, Ishiro mantinha as mãos escondidas dentro deles, certificando-se de que o estranho não pudesse ver seus movimentos. Ele agiu como se estivesse tremendo e intencionalmente fez os papéis farfalharem, enquanto suas mãos silenciosamente formavam os selos necessários. Ao mesmo tempo, ele disse: os barris em frente às casas no país da terra são usados para coletar água da chuva do telhado. O tamanho do telhado determina a quantidade de água, então não importa se você tem 1 ou 2 barris. É por isso que nunca temos 2 barris do lado de fora da porta. Ishiro não estava mentindo, mas não queria que o estranho suspeitasse dele e o atacasse diretamente. O estranho fez uma pausa enquanto as palavras de Ishiro eram assimiladas, aparentemente perdido em pensamentos. Este era o momento que Ishiro esperava. Suas mãos já haviam completado o último selo. Como Ishiro previu, no momento em que o estranho percebeu a falha e relaxou, ele correu em direção a Ishiro, jogando uma shuriken apontada para seu pescoço. No entanto, para a surpresa do estranho, o pescoço de Ishiro não jorrou sangue. Em vez disso, transformou-se em uma poça d'água, espalhando-se rapidamente a partir do centro. Todo o corpo de Ishiro seguiu o exemplo, transformando-se em água. O estranho ficou em choque. A transformação não era algo que uma pessoa normal pudesse fazer. Apenas membros do clã Kekkei da vila, o clã Ozuki, conseguiam. Será que esse garoto era um espião do clã Ozuki? Mas como uma criança com tal linhagem poderia ser enviada em uma missão? Antes que o estranho pudesse processar completamente isso, percebeu que algo estava errado. O processo de se transformar em água não se parecia em nada com o jutsu do clã Ozuki. Foi então que Ishiro já havia usado sua técnica de substituição de água. Enquanto o estranho estava distraído com a conversa, Ishiro criou um clone usando a água de um grande barril próximo. Os dois trocaram de lugar, ambos de costas um para o outro. Sem hesitar, Ishiro arremessou uma pequena faca, que aprenderá a arremessar com Goya durante suas sessões de treino. Esta faca não era a que conduzia chakra, mas ainda era afiada e projetada para fazer pergaminhos, então era letal o suficiente. O estranho, um Chunin, tinha excelentes reflexos. Ele não foi pego de surpresa e conseguiu se esquivar do ataque. No entanto, ainda não conseguiu se esquivar completamente. A faca atingiu o estranho no lado esquerdo do corpo, perfurando-o profundamente. Embora não tenha sido um golpe fatal, o ferimento deixou o estranho gravemente ferido. Ishiro não se virou para outro ataque. Em vez disso, pulou na casa mais próxima, ganhando terreno mais alto. O estranho ferido, embora não pudesse retaliar imediatamente, instintivamente começou a se esquivar enquanto se movia, esperando novos ataques. Contudo, nada aconteceu. O estranho, percebendo que estava exposto, rapidamente tentou rastrear os movimentos de Ishiro, mas quando chegou à rua, Ishiro já estava correndo em direção ao centro da vila. Os gritos de socorro de Ishiro ecoaram pela rua. O estranho hesitou, considerando se deveria continuar a perseguição ou se esconder, mas rapidamente decidiu persegui-lo. Estava ferido e sua única opção era tentar derrubar Ishiro antes que alguém pudesse detê-lo. Mas à medida que Ishiro avançava, o estranho ficava cada vez mais frustrado. Com os ferimentos atuais, ele estava diminuindo a velocidade, e Ishiro ganhava distância. Desesperado, o estranho formou selos de mão, gritando: estilo água, jutsu flecha de água. Capítulo 15. A princípio, Ishiro corria a toda velocidade. No entanto, ao perceber que o inimigo o havia avistado, tornou-se mais cauteloso, olhando constantemente por cima do ombro. Afinal, no mundo ninja, armas como kunai e shuriken podiam ser letais a uma distância considerável. Quando Ishiro viu o ninja da névoa parar e começar a formar selos de mão para um jutsu, seu coração disparou. Ele sabia que não conseguiria continuar correndo em linha reta. Ainda a alguma distância do beco mais próximo, Ishiro não ousou arriscar ultrapassar o jutsu do inimigo. Ele desviou bruscamente, buscando abrigo atrás de um barril de água próximo. De fato, assim que ele se abaixou atrás do barril, ouviu o som de flechas d'água batendo nele. Várias flechas de água atingiram o barril, despedaçando-o. As flechas restantes continuaram, atingindo o esconderijo de Ishiro em uma saraivada implacável. O ninja da névoa, confiante de que seu jutsu flecha de água havia acertado o alvo, correu para acabar com Ishiro. Mas ao alcançar o cano estilhaçado, com uma das mãos ainda apertando o ferimento, não encontrou ninguém.
Seu rosto escureceu ainda mais, não apenas pela dor do ferimento, mas também por perder repetidamente a vantagem. Ele examinou a área cuidadosamente, mas ainda não havia sinal de Ishiro. O tempo estava se esgotando. Ignorando o ferimento, o ninja da névoa se ajoelhou com uma das mãos no chão, tentando uma técnica de detecção. Mas no exato momento em que ele se concentrou em seus sentidos, um objeto disparou direto em sua cabeça, de dentro de outro barril de água do outro lado da rua. Se não estivesse ferido, ou pelo menos não estivesse cambaleando devido aos movimentos extenuantes e ao consumo de chakra, poderia ter escapado. Infelizmente, as probabilidades estavam contra ele. Ele mal conseguiu inclinar a cabeça para o lado. O projétil atingiu o lado direito do seu rosto, destruindo seu olho. Felizmente para ele, não era afiado o suficiente para matar instantaneamente, mas causou um ferimento grave. O ninja recuou. Em vez de se esquivar mais, estendeu a mão para remover o objeto cravado. Antes que pudesse fazê-lo, Ishiro disparou para frente, segurando um fragmento de madeira irregular. Ele desferiu um golpe horizontal, cortando a garganta exposta do ninja da névoa. Sangue jorrou, encharcando Ishiro. Embora soubesse que o inimigo estava acabado, ele cravou o fragmento profundamente no peito do ninja só para garantir. Com aquele ataque final, Ishiro recuou rapidamente, tropeçando na parede do prédio próximo. Ele se apoiou nela, ofegante. Fora uma provação intensa. Técnicas que consumiam chakra, evasão frenética e terror o deixaram física e mentalmente esgotado. Seu chakra estava completamente esgotado. Todo esse confronto acontecera tão repentinamente. Ishiro estava completamente despreparado. Embora sonhasse em dominar o chakra e o ninjutsu, em governar o mundo ninja, a verdade era que sua mentalidade sempre fora a de um jovem moderno vivendo em relativa paz. Ele tinha consciência em teoria do perigo, mas não daquele jeito. Agora, pela primeira vez, ele realmente enfrentava um perigo de vida ou morte. Naquele momento, ele percebeu que ser um ninja era mais do que aprender a controlar o chakra e executar jutsus. Envolvia forjar o próprio caminho ninja, um princípio orientador pelo qual valia a pena dar tudo de si para defender. Ele olhou para o cadáver, observando o fluxo de sangue diminuir gradualmente. Ele ofegava pesadamente, todo o seu corpo tremia com o choque. No entanto, dentro dele, sentia o sangue esquentar e o coração se acalmar. Sentiu uma mudança. Antes que Ishiro pudesse processar completamente as mudanças, duas figuras apareceram não muito longe. Uma encarou Ishiro enquanto a outra observava o cadáver. Nenhuma delas falou nem se moveu desnecessariamente. Ishiro estava prestes a falar quando avistou outra silhueta, empoleirada em um telhado à distância, também observando. Foi então que um dos dois mais próximos se virou para Ishiro. Quem é você e o que aconteceu aqui? Sem hesitar, Ishiro respondeu. Sou Ishiro, aluno da Academia Ninja e estagiário da Divisão de Barreiras. O Lord Onoki me conhece. Aquele corpo pertence a um espião estrangeiro. Ele tentou me matar enquanto eu voltava do meu estágio, então o matei em legítima defesa. O ninja não ficou surpreso, a cena falava por si, e ele já havia formado suas suspeitas. Apenas assentiu. Acabamos de voltar de uma missão. Não somos seguranças oficiais, mas a Anbu chegará em breve para investigar, e precisaremos da sua cooperação. Ishiro assentiu respeitosamente. Obrigado, veteranos. Quando Ishiro concordou, o ninja não disse mais nada esperando a Anbu chegar. De fato, apenas alguns instantes se passaram antes que uma equipe da Anbu aparecesse. Eles conversaram brevemente com os dois ninjas que retornavam antes que dois membros acompanhassem Ishiro para colher seu depoimento. A Anbu assumiu o controle do corpo, deixando Ishiro livre de maiores responsabilidades. O processo foi rápido. Em tempos de guerra, tentativas de infiltração eram longe de raras. A Anbu confirmou a história de Ishiro com facilidade, dado seu histórico conhecido. Após sua declaração, Ishiro foi escoltado para casa por um membro da Anbu. Como haviam dito, um deles ficaria de guarda durante a noite. Livre de mais ameaças, Ishiro desabou na cama, deixando o sono levá-lo. Amanhã, ele enfrentaria o que viesse a seguir. No dia seguinte, durante o treinamento prático, Ishiro procurou Ishikawa-sensei, querendo discutir seu desempenho na noite anterior. O que ele fez certo, o que poderia ter feito melhor. Ele não estava preocupado em revelar segredos da Anbu, já que o incidente foi considerado um acidente, não coberto pelas regras de confidencialidade. Ishikawa-sensei já havia notado o comportamento incomum de Ishiro. Como Chunin, ele reconheceu os sinais de um aluno em transição para a mentalidade de um verdadeiro ninja. A expressão, a linguagem corporal e a aura de Ishiro haviam mudado. Algo crucial havia acontecido durante a noite. Preocupado, Ishikawa primeiro verificou os ferimentos que a Anbu havia tratado. Ao ver que os ferimentos de Ishiro estavam se curando, ele relaxou um pouco. Então, começou a analisar as ações de Ishiro. Inicialmente, a abordagem de Ishiro fora descuidada, curiosa demais, nem de longe vigilante o suficiente. Isso era surpreendente para alguém com notas máximas nas aulas teóricas. Em seguida, a falta de experiência se manifestou. A detecção do perigo por Ishiro fora resultado de uma percepção aguçada, mas ele reagiu de uma forma que quase lhe custou a vida. Em vez de usar essa vantagem, ele quase a transformou em uma desvantagem. Seu plano subsequente de fuga foi sensato, mas, sem saber como lidar melhor com a situação, ele não tomou nenhuma medida para fortalecer seu próprio potencial de combate enquanto recuava. Por exemplo, ele poderia ter procurado uma arma. Embora a rua estivesse praticamente deserta, não estava totalmente desprovida de objetos. No mínimo, ele poderia ter atirado algumas pedras para perturbar o ninja da névoa, impedindo o uso de outros jutsus. Em vez disso, Ishiro se viu desarmado até que os estilhaços de madeira do barril de água se alojaram em seu flanco, que ele então transformou em uma arma improvisada. Quanto ao confronto final, as táticas de Ishiro foram louváveis para um novato.
Ele usou a dissimulação para atrair o inimigo para uma substituição de água, uma jogada criativa. Ishikawa elogiou essa parte da performance de Ishiro. Ele também encorajou Ishiro a formalizar seu método de substituição de água e apresentá-lo à vila, em troca de pontos de contribuição. Ishiro ficou animado, percebendo que essa variação do jutsu de substituição poderia lhe render mais recursos. Afinal, seu estoque de pontos de contribuição estava perigosamente baixo. Ishikawa apenas sorriu. Claro, Iva nunca viu substituição aplicada dessa forma. A maior vantagem aqui é a confusão prolongada que você pode causar. Em batalha, uma distração de uma fração de segundo pode ser letal. Ele acrescentou, ainda assim, é mais um truque ou adaptação do que um jutsu totalmente novo. Não espere uma grande recompensa. Mesmo assim, Ishiro ficou encantado. Depois de comprar o teste de chakra, ele mal tinha pontos de contribuição restantes. Agora ele poderia tentar trocar por ferramentas ninja essenciais. Por fim, Ishikawa ofereceu mais uma visão. Você pode não notar nenhuma mudança no seu corpo ou nos níveis de chakra, mas mesmo assim você se tornou mais forte. Sua mentalidade evoluiu e sua força de vontade está mais aguçada. Mesmo que a força do seu espírito não tenha literalmente crescido, ela se tornou mais focada. A qualidade do seu chakra mudou. Era verdade, mesmo com o mesmo volume total, alguns chakras eram mais formidáveis que outros. O chakra do Nove Caudas, por exemplo, era mais potente que o de um ninja comum, e o chakra do sábio superava qualquer outro em termos de poder bruto. Ishikawa disse a Ishiro que através de sua luta de vida ou morte na noite anterior, ele havia dado o primeiro passo para um estado de chakra mais maduro. Com exceção dos Junins de elite que passam por um refinamento de chakra mais profundo, a maioria dos Genins e Chunins não tinha mais uma vantagem qualitativa sobre ele. Eles ainda podiam ter a vantagem de experiência, eficiência em jutsus e volume geral, mas não na pureza de seu chakra. Enquanto Ishiro absorvia essas revelações, no escritório do Tsuchikage, a equipe da Anbu que cuidava do caso de infiltração fazia seu relatório detalhado para o Noki. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Tsuchikage-sama, este é o relatório detalhado da batalha de ontem. A descrição de Ishiro combina perfeitamente com os vestígios da batalha no local. Parece que ele descobriu involuntariamente os movimentos do ninja da névoa e foi forçado a lutar. O agente da Anbu fez uma pausa antes de continuar. A análise da divisão de inteligência sugere que Ishiro possui uma inteligência de batalha decente. Suas respostas durante a batalha foram louváveis para alguém de sua idade. Pela avaliação de seus colegas, ele era visto anteriormente como um estudante com algum talento, mas após o encontro da noite passada, ele passou por uma transformação em um verdadeiro ninja. Seu ato de usar o fragmento de madeira que havia cravado em seu próprio corpo como arma para atacar os ninjas da névoa demonstra claramente que ele já é um ninja competente. Tsuchikage assentiu. Tinha uma profunda impressão de Ishiro, um garoto inteligente. Anteriormente, ele não possuía a resiliência esperada de um ninja, razão pela qual fora colocado na divisão de barreiras. Mas agora, ele havia crescido inesperadamente. Parecia que era hora de repensar seu futuro papel. Embora a divisão de barreiras fosse importante, ela empalidecia em comparação com um ninja de combate excepcional. No entanto, Tsuchikage não tinha tempo para se preocupar com o futuro de Ishiro. A guerra em curso era sua principal preocupação. Ele se virou para Anbu e perguntou, os ninjas da névoa tinham alguma informação valiosa? Após receber a explicação de Ishikawa-sensei, Ishiro passou a ter algumas expectativas em relação às suas habilidades atuais. Seu nível de chakra era de aproximadamente 2,5D. Geralmente, usar o jutsu de substituição exigia apenas 0,7D, enquanto o jutsu do clone das sombras e o jutsu de transformação exigiam cerca de 0,9D. No entanto, durante a batalha de ontem, devido à tensão, ele usou muito mais chakra do que o normal. Se não tivesse usado seu chakra ativamente durante a luta, não teria conseguido usar 3 ninjutsus de uma só vez. Curioso, Ishiro queria testar quanto chakra ele precisaria para usar todas as 3 técnicas agora. Sem perder tempo, dirigiu-se para um canto tranquilo. Respirou fundo e rapidamente formou os selos de mão. Depois de 2 segundos, outra versão idêntica de si mesmo apareceu ao seu lado. Surpreso, Ishiro sentiu a energia em seu corpo. O jutsu clone havia consumido apenas cerca de 0,6D de chakra, e o tempo de execução havia sido reduzido dos habituais 3 segundos para 2 segundos. Ontem, durante a batalha, havia levado mais de 4 segundos. Refletindo sobre seu desempenho, Ishiro balançou a cabeça. Ele ainda tinha muito a melhorar. Em seguida, ele liberou o jutsu clone e usou o jutsu transformação, transformando-se no ninja da névoa com quem lutara no dia anterior. A técnica também consumiu apenas 0,6D de chakra e levou 2 segundos. Após dispensar o jutsu de transformação, Ishiro olhou para um pequeno galho de árvore próximo e usou o jutsu de substituição. O consumo de chakra ficou entre 0,4D e 0,5D, e levou pouco menos de 4 segundos para ser concluído. Ainda não satisfeito, Ishiro pegou um galho de árvore, preparou para o jutsu de substituição e o jogou antes de trocar de lugar com ele. Desta vez, o consumo de chakra foi ainda menor, cerca de 0,4D, e o tempo foi reduzido para cerca de 1,5 segundos. Ishiro estava emocionado. Executar o jutsu de substituição em apenas 1,5 segundos já era o suficiente para salvar sua vida em batalha. O consumo de chakra era tão baixo que mesmo se precisasse continuar lutando com taijutsu, ainda conseguiria executar a técnica pelo menos mais 3 ou 4 vezes.
Isso lhe deu uma maneira muito necessária de evitar ataques. Além disso, durante sua próxima aula prática, Ishiro percebeu que seu taijutsu também havia se tornado muito mais forte graças ao aprimoramento de chakra. Agora, ele compreendia plenamente o verdadeiro significado de chakra, a combinação de poder mental e força física. Essa combinação não era influenciada apenas pela quantidade de chakra, mas também pela sua qualidade. Não é de se admirar que o estilo fogo de Uchiha Madara pudesse fazer até ninjas experientes questionarem suas vidas, enquanto outros o usavam apenas como uma ferramenta de iniciante. Depois da aula, Ishiro foi até a sala de prática da divisão de barreiras e encontrou o mestre Meisha, explicando a situação. Ele mencionou que os papéis e a faca que havia pegado no outro dia estavam perdidos. Meisha não se incomodou com isso. A Anbu já o havia questionado sobre a situação de Ishiro no dia anterior. Ao vê-lo agora, notou imediatamente a mudança em sua aura. Ótimo, ótimo. Você tirou o máximo proveito da situação infeliz. Agora pode começar a tentar exercícios mais avançados de controle de chakra. Meisha fez uma pausa e perguntou: Você já tentou caminhar em paredes rochosas verticais ou em superfícies aquáticas? Ishiro respondeu: Eu pratiquei andar em paredes de pedra, mas não na água. Meisha assentiu. Era normal, na Terra da Terra a água era escassa e não havia muitas árvores. Ninjas de batalha praticavam o controle de chakra em rochas em vez de árvores. Andar sobre a água era ainda mais difícil devido à falta de fontes de água disponíveis. Sem problemas, acrescentou Meisha. Essas são técnicas típicas de ninjas de combate que não têm muitas opções. Nós que atuamos em áreas técnicas, praticamos o controle de chakra como parte do nosso trabalho. Ele caminhou até uma estante, pegou um grande pergaminho em branco e começou a demonstrar para Ishiro. Observe-me com atenção. Controle seu chakra na caneta e desenhe de acordo com este modelo. Ishiro observava atentamente enquanto Meisha escrevia os símbolos. A escrita era simples e para o bem de Ishiro, Meisha escreveu deliberadamente em letras grandes para que Ishiro pudesse ver com clareza. Ishiro podia sentir o fluxo contínuo de chakra enquanto Meisha escrevia e embora os símbolos não fossem contínuos, o caminho do chakra era claramente ininterrupto. Meisha, como se sentisse os pensamentos de Ishiro, disse sem olhar para cima: Os símbolos são apenas representações. São sinais especiais que podem reter chakra temporariamente. O que faz o pergaminho funcionar é o caminho específico do fluxo de chakra ao desenhar os símbolos. Ishiro entendeu. A técnica de selamento era como uma rede invisível, e os símbolos eram os nós que impediam que a rede se desfizesse. Logo, Meisha terminou de desenhar e entregou o pergaminho e o molde completos para Ishiro praticar. Ishiro sentiu-se envergonhado. Mestre Meisha, já usei a maior parte do meu chakra esta manhã, então acho que não tenho o suficiente para completar os símbolos. Meisha riu com vontade. Não se preocupe. Mesmo se você tivesse chakra suficiente, não conseguiria terminar de uma vez. O objetivo agora é praticar a sensação de ter o chakra fluindo suavemente com a caneta. Você usará apenas os materiais restantes por enquanto. Não ter chakra suficiente significa apenas que você praticará por menos tempo, mas isso não afetará nada. Ishiro percebeu que estava pensando demais. Depois de terminar seu recorte de papel ontem, ele erroneamente pensou que desenhar os símbolos seria igualmente simples. Meisha deu-lhe alguns conselhos adicionais e depois foi cuidar dos outros aprendizes. Havia vários alunos, cada um progredindo em ritmos diferentes. Ishiro pegou os materiais restantes e começou a praticar com o modelo. Como esperado, Ishiro não conseguiu dominá-lo imediatamente. Ele nem conseguia fazer o chakra seguir a caneta suavemente. Foi um processo contínuo de tentativa e erro, tentando encontrar a sensação correta. De longe, Meisha observou Ishiro imerso em seus treinos e sorriu. Ele sabia que Ishiro não ficaria na divisão de barreiras por muito tempo. Um ninja com potencial de combate como ele não ficaria afastado por muito tempo. Espero que Ishiro aprenda o suficiente na divisão de barreira para ser útil quando for para a batalha, pensou Meisha. 3 dias depois, Ishiro recebeu a notificação de que a vila havia aceitado oficialmente seus pensamentos e ideias sobre o jutsu de substituição de água, e a vila havia atribuído pontos de contribuição de acordo com sua importância. Ishiro foi ao escritório de contribuições, onde encontrou a equipe e perguntou sobre seus pontos de contribuição. Ficou surpreso ao saber que seu jutsu de substituição de água, que ele considerava de pouco valor, valia 1000 pontos. Uma ideia e uma visão de um jutsu de nível D lhe renderam o equivalente a um jutsu de nível C. Ishiro perguntou por quê. E a equipe explicou que essa técnica de substituição de água poderia ser aprendida pela maioria dos ninjas que entendessem o chakra do estilo da terra e, como a vila tinha tantos ninjas do estilo da terra, ela era altamente valiosa. Ishiro percebeu que, embora ensinar o jutsu de substituição de água a um ninja fosse algo insignificante, o impacto de ensinar muitos ninjas era imensurável. Bem, parece que o escritório de contribuições é bem objetivo, pensou Ishiro, sentindo-se satisfeito. Além disso, ele recebeu outra boa notícia. Por ter matado pessoalmente um ninja da névoa de classificação Chunin, a tarefa foi registrada como classificação C+. Embora o ninja não carregasse informações importantes, a vila ainda o recompensou com 100.000 ryu e 100 pontos de contribuição. Missões de batalha concediam recompensas semelhantes às de tarefas clericais, embora estas rendissem mais pontos de contribuição. Normalmente, tarefas clericais de nível C forneciam 10 pontos de contribuição e 50.000 rios, enquanto tarefas de batalha exigiam 20 pontos de contribuição e 50.000 rios. Como a tarefa de Ishiro era superior a uma tarefa de nível C, sua recompensa era maior. No total, Ishiro agora tinha 1.100 pontos de contribuição e uma recompensa de 100.000 ryu. O escritório de contribuições também reconheceu suas ações como as de um ninja qualificado.
A partir de então, Ishiro receberia tratamento semelhante ao de outros ninjas de patente inferior na divisão de barreira, com o benefício adicional de ter suas tarefas oficialmente registradas. Isso significava mais dinheiro, mais pontos de contribuição e potenciais benefícios para sua classificação ninja no futuro. Capítulo 17. Depois de sair do escritório de contribuições, Ishiro estava de bom humor enquanto se dirigia ao centro de câmbio. Ishiro já tinha estado ali antes, comprando um teste de chakra, mas naquela época estava sem dinheiro. Agora, com 1.100 pontos de contribuição, ele se sentia um milionário e estava determinado a explorar tudo. O centro de trocas estava menos lotado do que o normal, provavelmente devido à guerra, que havia causado escassez de pessoal. No entanto, a variedade de ferramentas ninja disponíveis era impressionante. Havia todos os tipos de ferramentas, algumas que Ishiro tinha visto, outras que não. Ele temia que pudesse haver escassez devido à guerra, mas descobriu que estava enganado. O centro de trocas, dedicado a fornecer ferramentas para ninjas que contribuíam para a vila, sempre tinha estoque suficiente. Embora alguns itens pudessem estar em falta em lojas comuns, ali, com pontos de contribuição, não havia escassez. Ishiro não se apressou em fazer uma compra. Decidiu analisar tudo primeiro e só então fazer sua escolha. Depois de dar uma olhada, Ishiro percebeu que a seleção para alguém da sua idade era bastante limitada. A maioria dos itens no centro de troca era voltada para ninjas experientes, e os tamanhos não lhe serviam. Por exemplo, a shuriken do moinho de vento era grande demais para ele, tanto em tamanho quanto em peso. No final, ele escolheu várias lâminas pequenas, algumas kunai e shurikens. Ele não escolheu as kunai de tamanho normal, pois as usadas na escola ninja eram menores, feitas especificamente para alunos mais jovens. Ele também pegou uma espada curta. Embora fosse rotulada como uma espada curta, era mais próxima de uma espada longa para ele. Ishiro ainda não tinha certeza de como usá-la, já que as técnicas de espada que aprenderá na escola eram básicas, e seu corpo não era adequado para tais armas no momento. Ele também comprou 3 etiquetas explosivas e 5 pílulas de soldado. Ele havia considerado comprar algum equipamento de proteção, mas a equipe o informou que não havia nada que se ajustasse ao seu tamanho, então ele recusou. Além de equipamentos de combate, o centro de trocas oferecia diversos itens diversos, como equipamentos com pesos para treinamento físico. Equipamentos com pesos não eram algo para se levar de ânimo leve, pois pesos mal projetados poderiam afetar negativamente o corpo. No entanto, havia conjuntos mais leves disponíveis, presumivelmente projetados para ninjas mais jovens, e Ishiro escolheu o mais leve, 5 quilos, decidindo se adaptar gradualmente a ele antes de passar para pesos mais pesados. As kunai e shuriken custaram 50 pontos de contribuição, as etiquetas explosivas custaram 100 pontos cada e a espada curta foi a mais cara, com 500 pontos. As pílulas de soldado custaram 10 pontos cada, e o equipamento mais leve custou 30 pontos. No total, Ishiro gastou 930 pontos. Com os 170 pontos restantes, mais os pontos que sobraram do trabalho de transcrição do livro, Ishiro decidiu comprar ervas medicinais no centro de troca, pois a qualidade delas era muito melhor do que as encontradas lá fora. Ele planejava comprar todos os seus suprimentos ali, desde que seus pontos de contribuição permitissem. Depois de gastar todos os seus pontos, Ishiro não ficou chateado. Ele havia ganhado tudo inesperadamente e ainda tinha 100.000 ryu em dinheiro. Não precisava entrar em pânico, estava tudo bem. Carregando sua espada curta e uma pilha de outros itens, Ishiro foi para casa. Ele havia considerado comprar uma bolsa de ferramentas ninja, mas os preços eram astronômicos. Uma bolsa padrão com capacidade de meio metro cúbico custava mais de 3.000 pontos de contribuição. Mesmo uma bolsa menor, que só comportava algumas kunai, shuriken, pílulas de soldado ou etiquetas explosivas, custava 500 pontos. Ishiro decidiu deixar a bolsa de lado por enquanto. Ele acreditava que eventualmente aprenderia a fazer sua própria bolsa de ferramentas ninja e quando chegasse a hora, faria uma para si mesmo. Em casa, Ishiro vestiu primeiro o equipamento com pesos. Dali em diante, a menos que enfrentasse uma batalha de verdade, não o tiraria. Em seguida, modificou algumas de suas roupas, adicionando bolsos extras para guardar sua shuriken, kunai, etiquetas explosivas e pílulas de soldado. Depois de organizar seus equipamentos, ele voltou para a escola. Havia tirado meio período de folga para se encontrar com Ishikawa-sensei, e já era quase meio-dia, então precisava voltar correndo. Quando Ishiro chegou à escola, foi imediatamente cercado pelos colegas, todos curiosos com a espada curta em sua mão. Alguns alunos usavam espadas curtas de treino sem afiar em casa, mas ninguém jamais havia trazido uma de verdade para a escola. Ishiro não esperava tal reação e não sabia como lidar com a situação. Não queria deixá-la em casa depois do que acontecerá naquela noite. Sem uma arma, sentia-se vulnerável. Felizmente, um dos alunos mais bem informados, cujo parente trabalhava no escritório de contribuições, ouviu falar de um aluno da escola ninja que matou um chunin inimigo. Ele não tinha percebido que a pessoa em questão era Ishiro, mas depois de vê-lo agora, tudo fez sentido. O aluno imediatamente exclamou: Ishiro, o aluno que matou o chunin inimigo, era você, certo? A sala ficou em silêncio. Até Ikura, que estava confuso sobre o motivo de Ishiro ter trazido uma espada curta para a escola, encarou o orador, surpreso. Ikura, o mais forte da turma, com habilidades já no nível ninja mais baixo, sabia que enfrentar um chunin diretamente seria um feito quase impossível para ele. Após uma breve pausa, a sala de aula explodiu em conversa com vários alunos perguntando ao palestrante como ele sabia. O aluno explicou que sabia, embora não fosse muita coisa, seu parente havia mencionado isso de passagem, mas ele pensou que se referia a um aluno veterano. Quando viu Ishiro, as peças se encaixaram. Depois de ouvir a história, o resto da turma se virou ansioso para Ishiro, querendo mais detalhes.
Era quase hora do almoço, mas parecia que ninguém tinha intenção de descansar. Ishiro pensou por um momento antes de responder. Que tal irmos até o campo de treinamento para conversar? Não queremos atrapalhar as outras turmas. Os outros concordaram rapidamente e arrumaram suas coisas, indo para o campo de treinamento, pois não restava muito tempo antes do início da aula prática. Assim que chegaram ao campo de treinamento, Ishiro começou. Na verdade, a razão pela qual consegui matar o Chunin foi porque ele me subestimou, além de um pouco de sorte. Ele então detalhou a situação, explicando que o motivo mais significativo para sua sobrevivência foi que o Chunin não o levou a sério. E acrescentou, se ele tivesse sido cauteloso, poderia ter me matado no momento em que eu dissipei o jutsu de transformação. Depois que Ishiro terminou de explicar, os alunos começaram a discutir o que teriam feito em seu lugar e como teriam lidado com a situação. Ishiro apreciou a atmosfera, sentindo que sua experiência estava ajudando seus colegas a crescer. Nesse momento, Ikura se aproximou de Ishiro e perguntou, você pode me dizer como é lutar contra um Chunin? Ishiro assentiu e fez uma pausa antes de responder, forte. Muito forte. O maior motivo de eu ter sobrevivido foi que ele não me levou a sério. Se tivesse levado, eu teria morrido no momento em que dissipei o jutsu de transformação. Ishiro então descreveu o medo intenso que sentiu, como ele estava em uma situação desesperadora e como, naquele momento de desespero, ele se forçou a manter a calma e analisar a situação para encontrar uma saída. Todos ouviam atentamente. Treinavam na escola havia quase 3 anos e já haviam aprendido muitas técnicas ninja. Alunos de anos mais avançados, prestes a se formar, preparavam-se para batalhas reais. Eles entendiam a gravidade das palavras de Ishiro. Ikura pensou por um momento e então disse, entendo. Agora sei o que me falta em comparação a um ninja de verdade. Ishiro ficou surpreso, mas então percebeu que Ikura se referia à mesma força de vontade que ele havia experimentado naquela noite. Você quer dizer? Sim, a força de vontade. Minha força está no nível ninja mais baixo, mas já perdi para ninjas de verdade algumas vezes, mesmo que eles não fossem tão habilidosos quanto eu em muitos aspectos. Agora entendo o que me falta e sei como me esforçar. Obrigado, Ishiro. Assim que eu encontrar a força de vontade de um verdadeiro ninja, vou desafiá-lo. Você assumiu a liderança por enquanto, mas não ficarei para trás por muito tempo. Depois de dizer isso, Ikura se virou e caminhou em direção ao campo de treinamento, provavelmente para pedir a Ishikawa-sensei um tempo de folga para treinar. Ishiro especulou que Ikura iria treinar. Ele não estava preocupado com o desafio que Ikura havia mencionado. Ele conhecia suas próprias limitações. Embora sua vitória sobre o Chunin tivesse sido resultado de vários fatores, sua verdadeira força ainda estava no meio do ranking da classe. Se os papéis fossem invertidos e ele tivesse enfrentado Ikura, Ishiro tinha certeza de que teria perdido. A razão para isso era simples. Ishiro confiava no ninjutsu, o que lhe dava muitas opções, mas quando enfrentava alguém como Ikura, que se destacava no combate físico, a vantagem era clara. Capítulo 18. A saída de Ikura surpreendeu o grupo. Eles começaram a especular sobre a qualidade elusiva mencionada por Ikura, o que os diferenciava dos verdadeiros ninjas. Após alguma discussão, recorreram a Ishiro em busca de respostas. Mas isso não era algo que se pudesse explicar apenas conversando. Se fosse tão simples, Ishikawa-sensei teria ensinado na hora. Apesar de todos os esforços de Ishiro, ninguém parecia entender. Todos precisam passar pela vida e pela morte para descobrir isso? Ishiro, sem uma boa solução, decidiu tentar uma abordagem mais direta. Ele se dirigiu ao grupo. Vocês todos sabem minha classificação em batalhas práticas, geralmente na média da nossa classe. Ikura disse que encontrei o que precisamos, mas não consigo expressar em palavras. Talvez eu possa mostrar a vocês, em uma luta. Com isso, Ishiro se virou para um colega cujo nível de treino era semelhante ao seu. Quer uma luta? O colega, inicialmente assustado, sorriu de entusiasmo. Claro, vamos ver o quão forte você ficou depois de matar um Chunin. Os alunos rapidamente abriram espaço para eles no campo de treinamento. Eles se posicionaram, formaram o selo de confronto, e Ishiro atacou sem hesitar. Anteriormente, os dois estavam empatados, mas agora o chakra de Ishiro havia sofrido uma mudança qualitativa, dando-lhe uma vantagem marcante. Confiando apenas no taijutsu, o oponente se viu na defensiva, nervoso com um aumento repentino de velocidade e poder de Ishiro. Dominado, ele logo foi derrubado. Ishiro formou o selo para encerrar a luta. Após a vitória, Ishiro não hesitou. Voltou-se para outro colega, alguém que geralmente era mais forte do que ele. O novo desafiante, sentindo-se desrespeitado, avançou com entusiasmo. Ele sempre havia superado Ishiro em lutas diretas, então não tinha medo. Mas desde o início, Ishiro tomou a iniciativa. Embora o desafiante tenha revidado, os atributos aprimorados de Ishiro agora se equiparavam aos seus. Eles trocaram vários golpes. Cada troca só aumentava a confiança de Ishiro. Ele sentia que, de alguma forma, seu oponente parecia menos habilidoso do que antes. Estimulado por essa sensação, Ishiro lutou ainda melhor. Movimentos rápidos e precisos fizeram o desafiante vacilar, eventualmente sucumbindo ao medo e perdendo o foco. Um soco mal calculado o deixou completamente vulnerável. Ishiro agarrou seu pulso, desequilibrou e ele caiu no chão. Antes que Ishiro pudesse recuperar o fôlego, outro colega de calibre semelhante se adiantou. Ishiro deu uma gargalhada. Ele se sentia animado com vontade de continuar lutando. Eles trocaram olhares e ambos avançaram simultaneamente. Aproveitando o impulso de 2 vitórias anteriores, Ishiro estava em sincronia com o fluxo da batalha, enquanto o oponente, não familiarizado com este novo Ishiro, se deixou levar pelo seu ritmo. Após alguns instantes, o terceiro desafiante também caiu. Depois veio o quarto, depois o quinto. Ishiro conseguiu derrotar sistematicamente os lutadores de segundo escalão da classe, um por um.
Finalmente satisfeito, Ishiro estava prestes a dizer algo quando Shoulyara entrou no ringue. Normalmente impetuoso, Shoulyara permaneceu em silêncio. Os dois simplesmente trocaram um olhar e formaram o selo de confronto. Então se moveram. Mas ao contrário de antes, Shoulyara investiu diretamente enquanto Ishiro se esquivou para o lado para se esquivar. Percebendo que Ishiro estava empregando a estratégia evasiva de sempre, Shoulyara ignorou. Ele tinha bastante experiência em caçar inimigos traiçoeiros. Mas desta vez, Ishiro fez algo novo. Em vez de correr pelo campo de treinamento aberto, ele correu em direção à multidão de colegas que o observavam. Shoulyara piscou e então se lançou também. Lutar no meio da multidão geralmente restringia mais o lutador ágil do que o lutador de força bruta, então Shoulyara imaginou que isso só o ajudaria. A turma observava, intrigada com as intenções de Ishiro. Apenas um aluno notou algo estranho. A bolsa de ferramentas ninja que ele segurava parecia estranhamente mais leve. Mas antes que pudesse descobrir o porquê, as coisas mudaram rapidamente. O Ishiro, que serpenteava pela multidão, subitamente fez puff, transformando-se em um objeto. Um olhar mais atento revelou que era a bolsa de ferramentas do aluno. O que ele estava segurando agora? Ele começou a baixar o olhar, mas naquele momento, uma figura apareceu abruptamente ao seu lado. Ao mesmo tempo, os alunos à frente e ao lado de Ishiro reconheceram o selo de mão para o jutsu de substituição. A tecelagem de sinais de Ishiro foi tão rápida que quando o identificaram, ele já havia desaparecido, deixando apenas a bolsa de ferramentas para trás. De repente, Ishiro reapareceu ao lado de Shoulyara, um pouco atrás dele. Shoulyara, surpreso com a substituição, diminuiu o ritmo suficiente para que Ishiro tomasse a vantagem. Num piscar de olhos, Ishiro deslizou para trás dele, deu um tapinha em sua nuca e pulou para longe antes que o contra-ataque reflexivo de Shoulyara pudesse acertá-lo. Tudo terminou num piscar de olhos, ainda mais rápido do que nas lutas anteriores. Todos ficaram sem palavras. Do momento em que Ishiro começou a lutar até derrotar Shoulyara, ele havia gasto apenas metade do seu chakra, mas mesmo assim venceu todas as lutas decisivamente. Alguns desses desafiantes tinham atributos iguais ou superiores aos de Ishiro, especialmente Shoulyara, que o superava em força física bruta. Mas eles representavam pouca ameaça. Após um momento de respiração pesada, Ishiro disse: "É isso que Ikura está tentando encontrar." Um silêncio se instalou no campo de treinamento, dando lugar a uma comoção atordoada. Eles reconheceram que o poder básico de Ishiro o colocava no nível intermediário da classe, mas ele já havia dominado oponentes do mesmo nível e até superado Shoulyara, que normalmente dominava em taijutsu. Ishiro claramente tinha algo que faltava aos demais, a mesma coisa que Ikura, o líder da classe, buscava. Quando a discussão se tornou um clamor, Ishikawa-sensei pediu silêncio. Ao ver Ikura se afastar mais cedo, ele viera observar em silêncio as lutas de Ishiro. Só então ele interveio. "Turma, vocês todos testemunharam o progresso de Ishiro. Ele é o primeiro entre vocês a realmente compreender a vontade de um ninja." Ele fez uma pausa para notar o foco intenso sobre si. "Você deve estar se perguntando o que é essa vontade ninja. Deixe-me dizer, um ninja é alguém com emoções, não apenas uma ferramenta sem alma para missões. Eles lutam resolutamente por seus sonhos, suas crenças. É isso que chamamos de vontade da pedra." Ishiro, sendo o melhor aluno teórico da turma, tinha a compreensão mais forte dessa vontade. Então ele foi o primeiro a desenvolver sua própria vontade ninja. Aprenda com ele. O breve discurso de Ishikawa sinalizou uma nova onda de pregação sobre a vontade da pedra. Ishiro abriu a boca para acrescentar algo, mas o olhar severo do professor o fez permanecer em silêncio. Sem ver nenhuma objeção, Ishikawa prosseguiu com uma longa palestra. Surpreendentemente, ninguém demonstrou impaciência. Todos ouviram com atenção. Toda a aula prática se transformou em meio período de teoria, com o que ninguém pareceu se importar. Quando finalmente retomaram o treinamento, todos estavam fervilhando de motivação. Esse moral perdurou por um bom tempo e sempre que começava a cair, Ishikawa lembrava a turma que Ishiro já estava estagiando na divisão de barreiras, o que os animava novamente. Então, ele insinuava sobre o novo recorde oficial de missão de Ishiro, desencadeando outra onda de trabalho duro. Até Ishiro, tomado pelo fervor, treinava com mais afinco do que nunca. O resultado foi dramático. O desempenho de toda a turma disparou. Teoria, controle de chakra, condicionamento físico, combate prático. Tudo melhorou. Os professores das outras turmas ficaram boquiabertos, maravilhados por ter sido esse o motivo pelo qual Onoki havia escolhido Ishikawa pessoalmente para liderar os alunos de elite. O tempo voou e o grupo de Ishiro já estava na escola havia 4 anos completos. Como haviam se matriculado cedo, ainda tinham mais um ano na academia, apesar da guerra em curso. A guerra havia chegado a uma fase mais tranquila. Embora a Segunda Grande Guerra Ninja tenha durado mais que a primeira, foi menos devastadora em certos aspectos. Durante a Primeira Guerra, os Kage de todas as 5 grandes vilas lutaram nas linhas de frente e foram mortos, incluindo o segundo Tsuchikage, o segundo Mizukage, o segundo Kazekage, o segundo Okage e o segundo Haikage. A Segunda Guerra, por outro lado, viu os Kage se comportarem de forma mais cautelosa, resultando em uma guerra de atrito que acabou ceifando ainda mais vidas ninjas. De certa forma, isso beneficiou Iva, que possuía o maior contingente de ninjas. Konoha sofreu as piores perdas, suportando o peso da guerra real com as outras 4 nações principais, mesmo que essas outras 4 tivessem confrontos menores entre si.
No entanto, sempre que Konoha estava à beira da derrota, novos gênios surgiam para salvar o dia. Primeiro, os presas brancas repeliram os titereiros de Suna. Depois os Sannin enfrentaram Anzo da Salamandra. Falando em Anzo, ele acabou esgotando os recursos de Amegakure nesta guerra. O tamanho limitado do País da Chuva o condenou à mediocridade e embora tenha causado pesadas baixas em Suna e Konoha, o próprio Anzo começou a questionar suas habilidades ao não conseguir uma vitória decisiva. Sua insegurança levou a um enfraquecimento do poder sobre Amegakure, abrindo caminho para a ascensão da Akatsuki no futuro. Capítulo 19. Embora todas as nações tenham sofrido pesadas perdas, pode parecer que nenhuma realmente venceu, mas na realidade Konoha saiu vitoriosa. Esta segunda grande guerra ninja foi essencialmente instigada pelas 4 grandes nações que buscavam apoderar-se de recursos de Konoha. Mesmo tendo perdido muito shinobi, Konoha acabou defendendo seu território, cumprindo seu objetivo estratégico e, portanto, vencendo em um sentido mais amplo. Ainda assim, apesar da vitória, Konoha permaneceu em grande parte na defensiva e não tinha capacidade para lançar um contra-ataque. Consequentemente, as 4 nações opostas, embora derrotadas, nunca assinaram nenhum tratado severo e unilateral. Embora a guerra ainda não tivesse terminado e muitos shinobi permanecessem nas linhas de frente, o conflito estava claramente perdendo força. Como resultado, a vida na aldeia estava gradualmente se recuperando e se tornando mais animada novamente. Para Ishiro, que vivia em uma sociedade em tempos de guerra desde sua chegada 4 anos antes, essa mudança abrupta de volta a algo que se assemelhasse a tempos de paz parecia estranha. Nada disso, no entanto, ocupava verdadeiramente os pensamentos de Ishiro. Seu foco ultimamente estava totalmente voltado para o domínio das técnicas de selamento. À medida que envelhecia, seu corpo se desenvolvia rapidamente e suas reservas de chakra aumentavam acentuadamente. Ele agora tinha cerca de 15 D de chakra. Como 10 D de chakra costumam ser suficientes para lançar ninjutsu de nível C, pode-se dizer que as reservas de Ishiro giravam em torno de 1,5 C. Até o momento, Ishiro ainda não havia aprendido nenhum ninjutsu de nível C, ele simplesmente não tinha tempo. Metade do seu dia era dedicada ao treinamento físico e taijutsu, enquanto o restante era dedicado ao estudo do selamento. Portanto, ele não só não tinha tempo para aprender um jutsu de nível C, como seu chakra era constantemente drenado pela prática do selamento. Ao longo de seus estudos, Ishiro conseguiu aprender cerca de metade das técnicas de selamento do arquivo da divisão de barreiras. Isso não se devia ao fato de ele ter se tornado um mestre em selamento, na verdade. As técnicas de selamento de Iwagakure simplesmente não eram muito extensas e a maioria era de nível relativamente baixo. Devido ao seu excepcional controle de chakra, Ishiro desfrutava de tratamento favorável na divisão de barreiras. Crucialmente, ele tinha autorização para estudar técnicas de selamento. Nas dezenas de estantes da biblioteca, várias estavam trancadas atrás de selos especiais, exigindo autorização para leitura. A maioria continha especulações e hipóteses sobre artes de selamento estrangeiras, com uma boa parte detalhando insights sobre as técnicas de selamento do próprio Iwagakure, enquanto o restante fornecia instruções e dados detalhados sobre alguns selos reais. Ishiro contou 17 selos de nível C e 6 de nível B no total. Não havia selos de nível A no arquivo. Dizia-se que Iwagakure possuía apenas 2 desses selos avançados, ambos armazenados no arquivo pessoal do Tsuchikage. Ishiro havia aprendido a maioria dos selos de rank C e conseguia lançá-los. Os poucos que não dominava eram principalmente aqueles que não combinavam com seus atributos. Quanto aos selos de rank B, ele havia estudado 2 em detalhes. Seu nível de chakra atual não era alto o suficiente para conjurar selos de rank B imediatamente, então ele havia criado uma solução alternativa inteligente: dividir os selos em 3 partes distintas, praticando cada seção separadamente. Embora ainda não conseguisse combiná-los, outros shinobi haviam usado seu método de 3 etapas para dominar todos os selos de rank B. Graças a essa conquista, Ishiro foi aprovado para aprender todos os selos de nível B restantes. Afinal, sua abordagem permitiu que Iwagakure, de repente, produzisse 7 ou 8 novos especialistas em selos de nível B. Embora isso pudesse não significar muito em Konoha, era significativo para Iwagakure, que contava com apenas 3 especialistas em selos de nível A, um dos quais era o próprio Onoki. Como resultado, a contribuição de Ishiro foi registrada como uma missão de rank A, e ele recebeu acesso a todas as técnicas de selamento da biblioteca. Para Ishiro, esse foi um passo enorme. Até então, embora tivesse dominado todos os selos de rank C, não lhe fora permitido aprender os de rank B. Foi somente por meio de repetidas petições ao Lord Onoki que ele obteve permissão especial para estudar um único selo de rank B. Mesmo assim, isso lhe custou quase todos os seus pontos de contribuição de um ano de trabalho. Ao longo daquele ano, Ishiro produziu inúmeros pergaminhos de armazenamento e, ocasionalmente, trabalhou no núcleo da barreira como ninja sensorial. Sua renda mensal era de cerca de 600 pontos de contribuição. Após as despesas, ele economizou um pouco mais de 6.000 pontos no total, mas a recompensa valeu a pena. No sistema de Iwagakure, missões de nível C que não envolvem combate rendem no mínimo 10 pontos, missões de nível B rendem pelo menos 100 e missões de nível A, pelo menos 1.000. Missões de combate geralmente pagam o dobro. Ishiro recebeu a faixa mínima de 1.000 pontos por completar uma missão de nível A, o que lhe dava apenas o suficiente para cobrir os 5 selos de nível B. Ele também ganhou vantagens adicionais, como 1 milhão de rios em dinheiro. Para referência, missões de nível D geralmente pagam de 5.000 a 50.000 rios, missões de nível C pagam de 50.000 a 200.000, missões de nível B, de 200.000 a 1 milhão, e missões de nível A de 1 a 3 milhões de rios. Ishiro recebeu a recompensa mínima de nível A de 1 milhão, então ele não ficou de forma alguma insatisfeito.
Ao longo deste ano, Ishiro gastou a maior parte de seu dinheiro em treinamento. Mensalmente investia centenas de pontos de contribuição e dezenas de milhares de ryu em suprimentos. A vila havia reduzido as recompensas monetárias para missões não relacionadas a combate devido às restrições orçamentárias da longa guerra. Ele reconhecia o valor dos pontos de contribuição, então comprava tudo o que custava ryu com ryu, gastando seus pontos apenas quando absolutamente necessário. Assim, embora tivesse conseguido economizar mais de 6.000 pontos, tinha muito pouco dinheiro sobrando. Adquirir 1 milhão de ryu de uma só vez o deixou um pouco sobrecarregado. Vale ressaltar que a pensão que Ishiro recebia em razão do sacrifício de seus pais havia terminado um ano antes, e ele não era o único afetado. À medida que a guerra se arrastava, a vila suspendeu todas as pensões para crianças capazes de se tornarem ninjas, prometendo que, uma vez qualificadas, elas poderiam aprender um jutsu de nível C gratuitamente, sob a orientação de um Chunin por 1 hora. Para Ishiro, que já possuía uma renda estável por meio da divisão de barreiras, esse arranjo era aceitável. Mas para muitas outras crianças, a perda do salário mensal aumentou abruptamente seus encargos financeiros, prejudicando sua capacidade de treinar e retardando seu crescimento geral como ninjas. Atualmente, Ishiro havia acabado de estudar 5 selos de nível B que ele não era nem de longe capaz de conjurar. Então, ele se concentrou em resumir e aprimorar os selos que já dominava. Ishiro também possuía conhecimento de sua vida passada que, embora vago, lhe dava uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, a biblioteca mencionava o selo dos 4 símbolos, mas não havia registro do selo dos 5 elementos, algo que ele se lembrava de Orochimaru e Jiraiya usarem. Tampouco havia qualquer menção ao método de selamento de fogo. Essas lacunas o ajudaram a apontar novas direções de pesquisa, diferenciando-o daqueles limitados aos textos arquivados da vila. Por isso, Bunji, o capitão Jounin que supervisionava os selamentos na divisão de barreiras, e Ishiro passaram um tempo considerável explorando o conceito do selo dos 5 elementos. Normalmente, realizá-lo exigiria uma única pessoa proficiente em todas as 5 naturezas de chakra, um feito geralmente limitado a shinobi de nível Kage. Naturalmente, Bunji se sentiu um pouco desanimado no início. Então, Ishiro propôs a ideia de 5 Jounin, cada um alinhado com uma natureza de chakra, conjurar partes separadas de um selo e combiná-las em um selo dos 5 elementos. A questão principal era como garantir a estabilidade quando 5 shinobi diferentes criassem 5 jutsus elementais diferentes e os fundissem sem interferência mútua. Por fim, Meisha, que passará a vida criando pergaminhos, sugeriu preparar 5 pergaminhos, cada um com runas especializadas. Em teoria, essas runas reforçariam os pontos de convergência das 5 seções, evitando a reação elemental. Assim, quando a guerra começou a se dissipar, a divisão de selamento liberou mão de obra para pesquisar esses selos únicos combinados dos 5 elementos. Sob a orientação de Meisha e utilizando alguns materiais novos, eles conseguiram produzir um projeto teórico para um tipo de pergaminho totalmente novo. Naquele momento, eles pensaram que o assunto estava encerrado. Ninguém esperava empregar tal técnica tão cedo, então nenhum pergaminho dos 5 elementos havia sido fabricado. Mas as circunstâncias mudaram muito mais rápido e muito mais drasticamente do que qualquer um esperava. O conflito estava diminuindo, então muitos ninjas da linha de frente estavam voltando para casa. Um grupo que retornava, no entanto, teve problemas graças a um ninja especial chamado Keimu, um experiente Jounin de Vagakuri. A peculiaridade de Keimu residia no fato de ser o Jinchuriki de Koku, os 5 caudas. Como outros de sua época, Keimu não era um Jinchuriki perfeito. Ele e sua besta com cauda nunca cooperavam, e ele era forçado a mantê-la selada o tempo todo. Normalmente, isso era administrável, mas durante a guerra, a vila havia lhe pedido 2 vezes para controlar o poder dos 5 caudas. Fazer isso enfraqueceu seu selo já inferior. Consequentemente, Keimu estava entre os primeiros a serem enviados de volta para casa, com ordens urgentes para estabilizar o selo de sua fera. No entanto, pouco antes de chegar à vila, a fera enlouqueceu. Talvez os 5 caudas tenha percebido uma oportunidade rara, dando tudo de si para se libertar. Ishiro soube dessa crise enquanto estava em casa, praticando como sempre. A academia ninja estava de férias e, com vários dias livres, ele se concentrava em aprimorar sua transformação de chakra da natureza de água, uma arte que havia adquirido ao longo do último ano. Ao contrário de sua natureza de terra, que ele compreendeu em uma única epifania, a natureza de água havia evoluído constantemente. Embora tivesse aprendido, Ishiro ainda não era proficiente o suficiente para lançar o jutsu de liberação de água. De repente, um esquadrão da Anbu chegou e informou Ishiro que ele era necessário fora da vila, imediatamente para uma missão. Atordoado, Ishiro se viu sendo carregado nas costas de um Anbu. A visão que o recebeu ao chegar foi surpreendente. A transformação parcial de Keimu nos 5 caudas, embora incompleta, já lhe dera uma forma gigantesca. Ele estava furioso, mas a destruição era mínima, pois Onoki o controlava com uma poderosa liberação de terra. Mesmo para os olhos de novato de Ishiro, a solução era apenas temporária. A resistência de Keimu estava se esgotando rapidamente, e o selo que continha a fera estava visivelmente enfraquecendo. Em breve, os 5 caudas se libertaria. Capítulo 20. Ao ver Ishiro chegar, Bunji imediatamente foi até ele e explicou brevemente a situação. Acontece que os 5 caudas dentro de Keimu não havia enlouquecido de repente. No começo, Keimu ainda estava consciente. Sentindo que algo estava errado, ele mandou alguém voltar correndo para a vila para relatar. A divisão de barreiras e o escritório do Tsuchikage receberam um relatório quase simultaneamente. Com base em sua experiência, Bunji sabia que se Keimu não tivesse perdido completamente o controle, Tsuchikage Onoki sozinho poderia reforçar o selo. Mas agora, com a besta com cauda tendo se libertado, a vila tinha 2 opções: selá-la com força avassaladora ou lutar contra os 5 caudas. Drenar seu chakra e então selá-la.
A segunda opção exigiria um enorme sacrifício e só era considerada quando não havia outra opção. Quanto à primeira opção, Iwagakuri originalmente não possuía uma técnica de selamento suficientemente poderosa para subjugar a besta. No entanto, eles agora tinham pelo menos uma hipótese, o selo dos 5 elementos. Embora não testado na prática, poderia valer a pena tentar. Assim, Bunji imediatamente instruiu o mensageiro da Anbu a encontrar Ishiro, visto que Ishiro era o criador do conceito do selo dos 5 elementos e havia participado de todo o seu processo de design. Embora Ishiro não pudesse ajudar pessoalmente a fundir o selo, ele poderia ser imensamente valioso na criação dos 5 pergaminhos de selamento elemental necessários para ele. Ishiro compreendeu a gravidade da situação. Seguiu Bunji sem mais perguntas e chegaram ao local de Meisha. Bunji, por sua vez, correu até o Noki para relatar o plano e esclarecer detalhes sobre o selo dos 5 elementos. Parado ao lado de Meisha, Ishiro olhou para os materiais à sua frente e perguntou: Meisha-senpai, temos tudo o que precisamos. Meisha, aparentemente esperando a chegada de Ishiro, não pareceu surpresa e respondeu: está tudo aqui. Estávamos prestes a discutir a divisão do trabalho em 5 elementos. Então, Ishiro e alguns outros especialistas em selos começaram a delegar tarefas. Ishiro foi designado para criar o pergaminho do atributo água, não por excesso de confiança, mas porque apenas ele e um Jounin que havia aprendido o selamento de nível A possuíam chakra da natureza água. Esse Jounin, no entanto, logo ajudaria a selar os 5 caudas, então não podia se dar ao luxo de desperdiçar chakra ou tempo. E também não era muito versado no conceito do selo dos 5 elementos. Junto com outro Jounin que retornava do campo de batalha, esse shinobi precisava aprender do zero a executar a técnica. Com suas tarefas resolvidas, todos começaram a trabalhar. Ishiro tinha 3 conjuntos de materiais à sua frente, com 2 extras preparados, já que seu domínio da liberação de água era incompleto. Meisha queria reforços, para qualquer eventualidade. Ishiro levou um momento para se recompor antes de pegar seu pincel. Embora não fosse totalmente proficiente na liberação de água, ele tinha o melhor domínio do selo dos 5 elementos, então sua taxa de sucesso era bastante alta. Caso contrário, ele não teria se voluntariado para essa responsabilidade. Ele lançou um breve olhar para Anbu que os protegia e, em seguida, concentrou-se em gravar o selo. Para sua surpresa, tudo correu perfeitamente bem. Em 15 minutos, ele havia completado seu primeiro pergaminho de uma só vez. Depois de entregá-lo a Anbu, vendo que os outros não haviam terminado, Ishiro calmamente criou um segundo pergaminho. Após terminar seus 2 pergaminhos, ele viu que todos os outros também haviam concluído suas tarefas. A essa altura, os 2 Jounin habilidosos em selamento de nível A haviam concluído seu curso intensivo sobre o selo dos 5 elementos. Enquanto isso, Onoki ainda mantinha os 5 caudas sob controle enquanto ouvia a explicação de Bunji sobre o selo. Ele também seria um dos 5 conjuradores. Eles prosseguiram com o plano. Onoki e 2 Jounin com selamento de rank A Bunji, quase incapaz de usar selamento de rank A hoje em dia. E um Jounin com selamento de rank B formaram 5 pontos ao redor de Kenmu. Cada um segurava um dos pergaminhos especializados e começou a ativar o selo dos 5 elementos. Surpreendentemente, conjurá-lo foi simples. Se Ishiro tivesse chakra suficiente, ele mesmo poderia tê-lo executado. Normalmente, o desafio residia em fundir 5 naturezas de chakra distintas. Mas os pergaminhos rúnicos agora desempenhavam essa função, estabilizando a sinergia entre os 5 conjuradores. Parcialmente libertado, o 5 caudas foi rapidamente forçado a retornar ao corpo de Kenmu. Com isso, todos soltaram um suspiro coletivo de alívio, um pouco animados também. Embora as bestas com cauda fossem armas estratégicas formidáveis, elas também podiam facilmente ferir seu próprio grupo quando estavam fora de controle. Ao contrário de Konoha, cujo Uzumaki Mito e o clã Uzumaki deixaram um legado de avançadas artes de selamento, Iwagakuri tradicionalmente dependia do poder absoluto do shinobi que realizavam o selamento. Normalmente, eles subjugavam uma besta com cauda enfraquecida e a selavam usando força bruta. Mas agora, com o selo dos 5 elementos, eles haviam efetivamente corrigido uma grande deficiência em seu repertório. Mais crucialmente, ele permitia um melhor controle sobre os Jinchuriki. Claro, reunir 5 especialistas em selamento de nível Jounin não era fácil, mas simplesmente ter um método viável para selar uma besta enfurecida significava que a vila tinha um incentivo sólido para formar mais especialistas em selamento. Ishiro compartilhava a alegria deles. Ele não era mais aquele forasteiro deslocado, tinha amigos, professores e laços preciosos na aldeia. Mais do que nunca, ele se sentia um verdadeiro morador de Iwagakuri. Além disso, o sucesso em selar uma besta com cauda garantia que a vila concederia a todos uma recompensa digna. E na visão de Ishiro, a maior vantagem de estar em Iwa em vez de Konoha era que à medida que sua habilidade ou fama aumentava, geralmente não era preciso se preocupar em ser apunhalado pelas costas pelo lado sombrio do mundo ninja. O espetáculo terminou com os 5 caudas desaparecendo de vista, deixando para trás apenas o corpo destroçado de Kenmu. Onoki rapidamente convocou ninjas médicos para atendê-lo. Na verdade, Kenmu era o maior herói ali. Ele havia mantido 5 caudas sob controle, impedindo-o de se tornar verdadeiramente selvagem. Se a fera tivesse emergido completamente, o selo dos 5 elementos teria sido muito mais difícil de conjurar. Nem mesmo Onoki conseguiria imobilizar uma besta com cauda completa por tanto tempo, então empregar 5 pessoas para realizar o selamento teria sido quase impossível.
Se Onoki tivesse lutado com força total, eles não teriam Jounin suficientes para realizar o selo. Por isso, Onoki estava particularmente preocupado com o bem-estar de Keimu. No entanto, após esse quase desastre, Keimu nunca mais serviria como arma de Vagakuri no campo de batalha. Ele havia perdido a capacidade de suprimir a fera. Tendo se tornado um Jinchuriki na era do primeiro Tsuchikage, ele já estava bem velho. É hora de planejar um novo Jinchuriki, murmurou Onoki enquanto olhava para Keimu inconsciente. Mesmo que não gostasse da ideia de sacrificar Keimu, as necessidades da vila vinham em primeiro lugar. Pelo menos a guerra estava chegando ao fim, então eles não precisariam da força dos 5 caudas tão cedo, o que lhes permitiria adiar o processo por um tempo. Assim que os ferimentos de Keimu foram tratados, os Zambu ficaram para trás para limpar a bagunça, e Ishiro partiu com o restante da equipe da divisão de barreiras. Apesar de ter estudado inúmeras técnicas de selamento, Ishiro ainda estava impressionado ao testemunhar seu poder absoluto em ação. 5 Jounin liberando meros instantes de chakra poderiam conter uma besta com cauda indefinidamente, desafiando completamente a lógica. Durante todo o caminho para casa, Ishiro refletiu sobre a essência das artes de selamento. Elas claramente envolviam chakra, mas o princípio exato permanecia obscuro. O selamento poderia representar um ramo completamente distinto do ninjutsu, que utilizava o chakra de uma maneira especial e super eficiente. Talvez fosse algo semelhante a um Kekkei Genkai, fundindo múltiplas formas de chakra para produzir um resultado muito além de 1+1. Ou talvez utilizasse energia natural para fortalecer a qualidade do chakra. Infelizmente, limites como energia natural ou linhagem estavam muito além do seu alcance atual. O caminho de um ninja ainda era longo, e Ishiro estava apenas começando. No dia seguinte, enquanto Ishiro estava em casa tentando aprofundar sua transformação de chakra da natureza da água, ele foi chamado ao escritório do Tsuchikage. Sua mente imediatamente pensou em uma recompensa. Sem demora, ele correu até lá. Onoki olhou para Ishiro e sentiu uma pontada de emoção. Embora sempre soubesse que os dons espirituais de Ishiro eram substanciais, não esperava que em apenas 4 anos o garoto se tornasse tão proficiente em selamentos a ponto de produzir algo poderoso o suficiente para conter uma besta com cauda. Mesmo que Ishiro tenha contribuído apenas com ideias para o selo dos 5 elementos, ainda assim foi um feito notável. Onoki ficou feliz por ter garantido a Ishiro aquela entrada antecipada na divisão de barreira. Pequeno Ishiro, começou Onoki, você se saiu muito bem, desenvolvendo o selo dos 5 elementos e ajudando a selar os 5 caudas. Por isso, a vila está lhe concedendo um crédito de missão de classificação S. Ishiro estava emocionado. Rank S, isso significava uma recompensa considerável, tanto em dinheiro quanto em pontos de contribuição. Antes que pudesse pensar mais, Onoki continuou. Você também ganhará a opção de trocar por um ninjutsu de rank A, considerando que você ainda não está nem perto de conseguir lançar um jutsu de rank A. A vila está permitindo que você escolha uma recompensa equivalente. Já decidiu o que quer? Ishiro, encantado com a ideia de algo equivalente ao ninjutsu de nível A em valor, pensou por um momento e finalmente disse, Lord Tsuchikage, eu poderia aprender um método para desenvolver um Kekkei Genkai? Isso é possível? Onoki pareceu surpreso e balançou a cabeça. Sua natureza de chakra é água mais terra. Em nossa vila, nunca houve um Kekkei Genkai sanguínea resultante desses atributos, nem conhecemos nenhum método para criar um. A única linhagem sanguínea hereditária estável aqui é a liberação de explosão, e desenvolvê-la é diferente de qualquer outra coisa. Embora decepcionado, Ishiro não se desanimou muito. Ele suspeitava que a liberação de explosão pudesse estar ligada a uma besta com cauda ou a fatores especiais. E pelo que ele se lembrava, a combinação de terra e água levava principalmente ao Mokuton, a liberação de madeira. Mas corria o boato de que Mokuton exigia a liberação de terra, água e yang. De qualquer forma, esse tipo de técnica avançada não estaria disponível ali. No entanto, havia de fato algo que Ishiro precisava urgentemente. Lord Tsuchikage, meu chakra agora é suficiente para ninjutsu de nível C. Então eu poderia trocar esta recompensa de nível A por recursos para treinar ninjutsu de nível C? Onoki assentiu. Essa é uma das escolhas mais comuns e práticas, mas é um pouco inferior. Ele fez uma pausa para pensar. Tudo bem, podemos lhe conceder recursos equivalentes a cerca de um ninjutsu de nível C+. Basta ir ao escritório de suprimentos, eles vão te ajudar. É claro que a forma como você usa esses recursos depende de você. Ishiro concordou prontamente, grato pelos recursos extras. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.